Rapaziada, estamos aqui com a coisa mais polêmica do dia. 3 ateus versus 3 cristãos no Zona Neutra. Eu acho que o nome do canal é Zona Neutra? Não. O nome do canal é Spectrum. Cara, vamos ver, um debate longo de 56 minutos. Né? Pô, sei lá, pega alguma coisa pra comer aí que vai ser cansativo esse vídeo. Dito isso, eu vou tentar acrescentar alguma coisa. Eu não sei se eu vou poder muito dar pausa, então eu vou falar por cima, porque é um vídeo muito longo. Vamos ver, cara. Vamos ver. Porque 99% das pessoas que estão nos presídios, assassinos e estupradores, professam alguma religião. A negação. Já não gostei desse argumento, hein? Já não gostei desse argumento. Hoje só vídeo inteligente é complexo? Então, já não gostei desse argumento. Essa live é cultura também, né? De uma divindade, uma proximidade com a religião, acabou levando para o antinomismo. Ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que não é. Por exemplo, um pintor. O que a fé vai limitar ele? Eu acho que você fez um samba filosófico agora na minha cara. Eu não sei o que é um samba filosófico. Já assistiu o mesmo sendo cristão, acho que os ateus foram melhor? Pode ser. Vamos ver. A verdade é uma só. Eu estou aqui para defender o lado católico da conversa. Vamos ver. É que normalmente esse tipo de debate aí é sempre argumento ruim dos dois lados, né? Tipo, e digo mais. Dessas 6 pessoas, nenhuma delas tá aqui pra realmente ser convencido. Ela tá aqui pra tentar convencer e não escutar o outro lado. Essa é a verdade, né? Então, pô, no final, eu não gosto muito de debate, não. Eu acho que essa é a informação do vídeo. Mas é importante ter pra, sei lá, alguém que realmente quer abrir a mente e quer ver se concorda, olhar e falar, caramba, eu acho que tem ponto, tá ligado? Mas essas 6 pessoas aqui, elas não estão aqui pra ser, sei lá, convertidas, não sei, não estão aqui pra isso. Elas estão aqui pra fazer a outra pessoa acreditar nela. Se não acreditar, só discorda e vai discordando até o fim, entendeu? Restringe e limita o potencial humano. A fé restringe e limita o potencial humano, que é uma mentira, né? A era de mais evolução ajuda a ver mais de um lado. A era que mais teve evolução foi fomentada pela igreja, né? Quem concorda pode vir. E também fomentada contra a igreja. Então, pô, no final, o iluminismo foi contra a igreja e muita parte também das evoluções do iluminismo tinha gente que também era da igreja, tá? Então, pô, eu acho que de qualquer jeito as pessoas vão evoluir, não importa se tem religião ou não, a humanidade sempre vai evoluir pra sempre, entendeu? O meu problema com a fé, primeiro é a própria definição dela, que a própria Bíblia dá em Hebreus 11:1, que é... O cara é ateu e sabe versículo da Bíblia. Aí, pô, pelo amor de Deus. Eu tenho um problema com essas pessoas que não acreditam em uma coisa e querem defender até o fim a coisa que ela não acredita, tá ligado? Quer dizer, a coisa que ela acredita. E brigar com um lado que não acredita no que ela acredita. Tem problema com isso. Tem um problema real. A igreja é praticamente a base da evolução recente humana. Pô, pior que é. Esperar as coisas não vistas, ou seja, a fé é acreditar sem provas. E o problema Sim, disso de fato. é que ela funciona na sociedade como um mecanismo de dominação ideológica. Por quê? Porra, calma aí também. Porque a fé ela só existe, né, assim como a esperança, na falta. Né? Então, Não, o que basta? não. Basta você acreditar que vai ter. Porque quem tem não precisa ter fé. Então, se eu tenho um carro, não preciso ter fé que vou ter um carro. Não. Tá distorcendo. Já começou com argumento ruim, tá? Não preciso ter esperança que vou ter um carro. Nesse caso, a fé e a esperança, elas andam de mãos dadas. Né? E eu não posso, na impossibilidade de fazer ser. Por quê? Porque se eu posso fazer acontecer, não preciso ter fé, não preciso ter esperança. Então, enquanto objeto de manipulação ideológica, quem mais acredita? Então, a gente tem estudos já comprovando que os países mais religiosos, eles são de maior manipulação, inclusive, tanto de pessoas inescrupulosas como de políticos. Por quê? Porque eles usam a fé das pessoas, usam a falta que elas têm. Tá, ó,
esse tipo de argumento aqui, né? Eu acho que ele tá colocando o grupo ele não tá colocando a fé em si, não tá colocando o conceito da fé. Ele tá colocando o conceito de grupo da humanidade. Qualquer grupo, a pessoa, um político, ou, sei lá, um pastor, ou qualquer pessoa vai tentar manipular esse grupo e vai tentar fazer esse grupo concordar com ele. Isso aí é de grupo, não é de fé. Eu tenho fé que eu posso ter um carro, mas a fé não é isso. A fé não é que você pode ter um carro. Ter fé em Deus, ter fé em outra coisa. A gente tá falando de religião, a gente não tá falando de bens pessoais. Tanto é que, pô, religião é, pelo menos a católica, né? De igreja, né? De verdade. Não que as outras não sejam de verdade. Mas, tipo, não fala sobre bem material. Não fala sobre nada. Fala sobre você ser uma boa pessoa. Assim, sendo uma boa pessoa, no final, talvez você tenha uma recompensa. Só seja uma pessoa boa. Fé é você acreditar em Deus e ser uma pessoa boa. Só isso. Não é, pô, acreditar em Deus e ser manipulado por... Não, acredite em Deus, seja uma pessoa boa. E pregue seus ensinamentos. O ensinamento da Bíblia tipo, a Bíblia é um grande manual de instrução pra pessoa conseguir viver em sociedade, tá ligado? Não é como se... literalmente, a Bíblia é um manual de instrução pra você conseguir viver em sociedade. Se você seguir tudo que tá na Bíblia, você não vai ter problema com ninguém, cara. Com ninguém. Que nem, óbvio que tem parte que fala, converta os outros. Mas se a pessoa não quer ser convertida, pô, só não faça mais. Não enche o saco da pessoa. Respeita a pessoa, tá ligado? Só não enche o saco dela e pronto. Tá ligado? Pronto, cara. Pronto. Ele tá pegando o pior exemplo pra generalizar, exato. Tá pegando o pior exemplo. Já começou ruim. E eu tenho certeza total que o lado que vai defender a fé, os cristãos, também vão ter argumento ruim. Eu tenho certeza total disso. Certeza total, cara. Às vezes de recursos financeiros ou de outras coisas. Tipo, ter fé que você vai ter dinheiro, não é isso. Isso não é fé católica. Tipo, não é fé de religião, não é fé católica. Eu tenho fé que eu vou ter dinheiro. Pô, que isso, cara? Isso não faz sentido. Não faz sentido, tá ligado? Tipo... Só não faz sentido, tá ligado? Né? Pra poder... Não estamos falando da mesma coisa. Claramente não estamos falando da mesma coisa. Tá e valer e poder usar como corrupção ou explorar as pessoas. Então, o meu problema com a fé é muito mais não da pessoa que tem fé em si, porque a pessoa que tem fé genuína, ela tá precisando, mas do mau uso que a fé é feita enquanto dominação dominação ideológica na sociedade. Mas é que tá, pô, gente... Um monte de grupo de ateu. Pessoa, pô, aqui tem mais ateu do lado da esquerda. Eu não tô generalizando a esquerda. Mas um monte de grupos esquerdistas que são manipulados pelos cabeças da esquerda, né? Que não é esquerda de verdade no Brasil. São manipulados, pô. Isso é em grupo. Isso é questão grupo, não é questão fé. Não é questão católica, é questão de grupo. Quando você tá inserido muito em um grupo, você vai ser manipulado, cara. Se alguém tiver de má fé lá. Bolão agora do início, eu acho que vai dar 1h30 de gravação. Pô, vai dar mais. Se eu ficar pausando assim, vai dar 3 horas. Meu nome é Marcos, mas sou conhecido como Chileno Gomes. Eu sou formado em filosofia, sou formado em teologia, tenho algumas outras formações, várias pós-graduações, tenho mestrado em psicanálise. Por que o ateísmo? Eu fui criado num lar muito cristão, mas devido aos meus estudos e raciocínios lógicos, eu comecei a encontrar incoerências nas doutrinas que me foram apresentadas. Estudei várias outras religiões e hoje não vejo nenhuma evidência de que possam me apresentar a ideia de um Deus criador, ou de um Deus que controla, ou de algum arquiteto maior. Não sou nenhum ateu militante, né? Se você não é um ateu militante, você não vai estar no vídeo. Pra começo de conversa, tu não estaria no vídeo, tá? Eu defendo o direito de cada um. O cara faz teologia pra debater contra? É que teologia normalmente muita gente... Não muita gente, né? Muita gente que faz teologia é padre e várias outras pessoas que faz teologia só pra entender qual é da pira, tá ligado? Acreditar no que lhe faz bem. Mas para mim é uma ideia que não faz sentido. Funciona muito mais como uma ferramenta de manipulação ideológica. Mas se for pensar assim, tudo na sociedade que envolve um grupo funciona como uma ferramenta de manipulação ideológica. Ou a esquerda super liberalista, que não tem nada a ver com religião, também é uma ferramenta de manipulação ideológica. Do mesmo jeito que a direita super conservadora vai ser uma ferramenta de manipulação, tá ligado? Tipo, eu falo de igreja católica, que é o que eu sei. Um padre de verdade nunca deve subir no altar pra falar de política, pra falar em quem você deve votar. Nunca. Tem vários que fazem. Vários. E estão errados, tá ligado? Pô, mas eles fazem, e isso vai ser uma manipulação. Mas a fé em si, não. A mais pura fé, não, cara. Não. Meu problema com a fé, em geral,
é o quanto ela faz tu parar de procurar coisas através de evidências. Se trocar religião por política no discurso dele, vai encaixar muito melhor, muito melhor. O quanto ela te prende em um ciclo que tu não consegue evoluir além dele, né? Então, você crê sem evidência. Como assim um ciclo que você não consegue evoluir? Cara, vou puxar um exemplo aqui. Eu tenho um conjunto de box que é uma romantização da vida do Musashi Miyamoto. Musashi, um samurai japonês, muito pro lado do... Eu esqueci o nome da religião do Japão, mas não tem nada a ver com a católica. E ele faz muita reflexão que a vida é pra você evoluir, o céu não ri de você, o céu sorri pra você. Muitas reflexões que, óbvio, que não tem nada a ver com o catolicismo, mas no final, a reflexão maior é: vire uma pessoa boa, seja uma pessoa forte. Uma pessoa forte é uma pessoa gentil. A mesma coisa, ter fé católica é você ser gentil com os outros. Não é, não tenho mais como evoluir isso. Porque se você já evoluiu ao máximo. Se você é uma pessoa forte, gentil, que tipo, não odeia ninguém, realmente prega o que você leu, só que não prega do jeito chato, tá ligado? Não vai querer convencer todo mundo, é só, você é gentil com todo mundo, não odeia ninguém, não xinga ninguém, só é você, tá ligado? Só não incomoda ninguém. Você já tá no máximo da sociedade. Tu já é o maior humano da história, tá ligado? E nunca contesta essa crença. Então, isso Não, vai ter vários momentos que você vai contestar, tá ligado? Mas no final você vai ver que tá errado. acaba te limitando, inclusive em aprendizado, inclusive na evolução da ciência, de aceitar novos conceitos, de aceitar novas formas de viver em sociedade. Não, mas é que tá, você aceita, tá ligado? Que nem os caras que, é muito contra gente gay, é super homofóbico. Esse cara não tá pregando o que Deus quis, tá ligado? Tá odiando uma pessoa, por que você tá odiando o cara, tá ligado? Não tem por que odiar. Não, mas eu odeio o jeito que ele vive, eu vou tentar convencer ele. Pô, ele não vai ser convencido, cara. Só viva em uma sociedade boa, tá ligado? Só vive em sociedade. O melhor caminho que eles ponham é realmente... daria um trabalho para os cristãos, seria que fé chega meu Deus, em um ponto que vai ser contra a ciência. Aí, na forma lógica de explicar tais coisas. Em algum momento vai ser contra a ciência, daí fala de forma lógica. Esse é o ponto que realmente dá para discordar. Esse é o ponto que dá para discordar. E eu acho que se prender exclusivamente... Quem fala que a evolução existe, a gente foi criado por Deus e pá, realmente é um ponto que se discorda. Agora, tu pode ter a interpretação que você quiser. Você pode ter a impressão, existiu a evolução e realmente existe evolução. Não tem como negar que não existe evolução, tá ligado? Não tem como negar isso. Gente. A fé faz com que você sacrifique um pouco do seu potencial como ser humano. Não faz não. Oi, eu sou a Michele, eu tenho 44 anos, sou gestora de tecnologia de informação e sou do Rio Grande do Sul. Eu penso que hoje nós vivemos em uma sociedade em que as religiões ditam muito sobre as coisas. Aí sim pode limitar, vai chegar um ponto que só a fé confirma. O ponto que você acredita em coisa maior, só a fé confirma isso. E acabam sendo causadores de novas leis que acabam removendo direitos de pessoas. Não, eu me nada a ver. tornei ateísta por não achar evidências da existência de qualquer Deus. Então eu acho que seguir as regras de um Deus que não existe não são válidas na sociedade. Quando a pessoa tem Tá uma certo. fé, né, e ela deposita tudo isso em uma divindade, ela acaba por esperar que as coisas aconteçam. Mas aí é que tá, não existe isso. Na própria Bíblia fala, se você ficar sentado esperando, você nunca vai ter nada, cara. Tipo, é uma interpretação errada, tá ligado? É uma interpretação errada. A maioria das pessoas tem essa interpretação aí que ela tá falando. Tipo, não, se Deus não quis, tá tudo certo. A maioria das pessoas tem essa interpretação. Certíssimo que ela falou. Só que é uma interpretação errada, tá ligado? Não existe essa. Deus não vai jogar nada no seu colo, não, pai. Você tem que ir atrás. Se você não for atrás, tu não vai ter nada, pô. Oxi. E ela não busca, ela não vai atrás. Tipo, vai na missa, em algum momento o padre vai falar isso. Se tu não for atrás, tu não vai ter nada, pai. Em algum momento o padre vai falar isso. Mas as pessoas escolhem ignorar e seguir a vida como se Deus fosse jogar. Não, em algum momento Deus vai decidir. Calma aí, cara. De evidências e não vai buscar aquilo que ela almeja, né? Ela sempre espera
que aquela divindade traga para ela. Certo, chegamos aqui, os 3 argumentos estão errados. Mas agora vai chegar os 3 caras aqui e também vão dar argumento ruim, tá? Porque esse tipo de vídeo nunca tem uma pessoa lúcida, tá ligado? Não tem como provar que Moisés abriu o mar, mas eu acredito por ter fé. E somente isso, e é somente isso. Esse é o único ponto onde eles podem ganhar nessa... o único ponto é isso aí mesmo. Não tem como provar nada dessas coisas. A gente acredita porque a gente acredita, tá ligado? E a fé realmente atrapalha. Meu nome é Tipo, não tem como provar. Em nenhum momento você vai conseguir provar que teve um dilúvio. Em nenhum momento. Nenhum momento. Essa de branca é a mais fraquinha? Não, tô vendo. Dos argumentos iniciais, esse foi o pior. Esther Rezenda, tenho 57 anos, sou cake designer. O ateísmo, Cake design? eu acho que Ô, eu já gente. nasci ateia. Porque apesar de nascer num lar evangélico, nunca me adaptei, nunca consegui me encaixar. Os que discordam, podem vir. Pô, agora eu não vou poder passar pano pra esses caras porque eu tenho certeza absoluta que vão falar merda. Certeza absoluta, cara. Bom, eu discordo da afirmação porque historicamente se comprova o contrário. Ele tá falando da primeira afirmação, que as pessoas ficam limitadas e nenhuma revolução de inteligência veio da igreja. Visto que a fé prosperou países como, por exemplo, os Estados Unidos, como países cuja matriz era protestante. Seu ateu deve ser muito triste, viver a vida sem propósito? Pô, com certeza. Claro que eu estou falando Agora, não muda muito. O ateu médio e o cristão médio não muda nada, porque os dois são a mesma coisa. da fé bíblica. E a fé, em Hebreus 11:1, diz que ela é o firme fundamento. Isso quer dizer que ela não é esperança vazia, mas ela tem fundamento. Tanto que nós definimos a fé, num conceito abrangente bíblico, a partir de um tripé. E sempre esse tripé, falando do latim, é notitia, assensus e fidúcia. O que significa notitia? Ela contém um elemento cognitivo. Ela tem uma estrutura que não é subjetiva, mas ela tem informações. E depois dessas informações tem um assenso. Você consente que aquilo faz sentido na sua realidade como verdade. E o final... O ateu fez filosofia, sua religião, daí vem a depressão. O ateu faz faz a filosofia... tá. Faz da filosofia sua religião, aí vem a depressão. Final que é a fidúcia, que é a confiança. Mas antes de chegar nessa confiança, os outros elementos já garantem que ela não é um elemento subjetivo. Por mais que há espantalhos e caricaturas, Agora, depressão vem. Qualquer pessoa tem depressão, essa é a verdade. a definição bíblica para a fé é essa. E, portanto, falando de um fator histórico... Tá, agora vou dizer aqui. Esse cara falou muito pra tentar enrolar, hein? Porque ele não precisava ter falado isso, ele podia ter ido direto pro rebater, né? Como eu comecei dizendo sobre ele, tem um escritor chamado Baruch, não vou lembrar o sobrenome dele, que ele examinou as pessoas que ganharam os prêmios Nobel. E dentro dessa listagem, 60,4% eram cristãos, ou background cristão. E A filosofia faz você não acreditar no sentido da vida? Não, depende. Com o exemplo que eu dei do Musashi, né? Ele era... a maioria dos samurais naquela época era filósofo. Óbvio que esse aqui não é a história real dele, é uma história romantizada, né? O box que eu tenho ali, vagabundo em si. Agora, depende da filosofia, que nem a filosofia mais grega do sentido da palavra, realmente, faz você não acreditar em nada, não ter sentido. Agora, uma filosofia mais oriental, faz você ver que o sentido da vida é você ser gentil com as pessoas, tá ligado? Então, pô, querendo ou não, é quase a mesma coisa que a filosofia católica. Ele tem muito jeito de pastor. Que isso, cara? De pobre burro pra pegar a oferta. 20,04% judeus, 1% islâmico. Ele mandou que 60% das pessoas que ganham o prêmio Nobel são judeus e 1% é islâmico. 10,5% era ateus. Então veja que... Não, mas isso é a estatística, né? Tem muito menos ateu no mundo do que católicos entre outras coisas. Então, pô, essa estatística em si não muda o que o primeiro cara falou. O que muda é que a maioria dos estudiosos, sei lá, até 1800, eram tudo da igreja, porque a igreja tinha fins pra financiar as pesquisas, tá ligado? Ela que tinha o capital pra financiar. Então, a evolução humana foi empurrada pela igreja porque ela tinha dinheiro. Se ela não tivesse dinheiro, aí era outra história, provavelmente outra instituição ia empurrar.
Também não vamos falar que, não, Deus mandou a inteligência para essas pessoas, né? Não foi exatamente só porque eu sou católico, /judeu, /islâmico, eu sou mais... Não sou mais inteligente que ninguém. Que, citando a frase de Blaise Pascal, a razão está a serviço da fé, mas a fé está acima da razão. Então ela não começa... De fato. Isso é fidúcia. Ela não começa fé pela fé, mas ela começa pela razão. Não gosto de pessoas que usam palavras difíceis para tentar jogar uma moral, tá ligado? E claro que muitas vezes vai escapar, mas isso é um elemento desbravador e não um elemento de restrição. Eu sou o Guilherme Rocha e tenho 45 anos e sou pastor. E eu sou cristão. Óbvio que é pastor, né? Porque eu acredito na soberania de Deus e ele me converteu a ele. E eu vi que é um mecanismo extremamente lógico e coerente para todos os aspectos da realidade. Um cristão autêntico, um cristão genuíno, verdadeiro, ele questiona Deus. Ele questiona... Ô, louco! Ô, louco! Já questionou, se não, vai questionar. Se Deus não... Beleza. Fosse questionado, ele já não seria Deus. Um ser imensurável, um ser supremo, arquiteto do mundo, não ser questionado... Eu tenho certeza que esses três vão discordar entre si, tá? Mas eu acho que eles não vão expressar, porque senão o debate vai ficar muito longo. Óbvio que ele tem que ser questionado. A fé, ela não propõe uma ditadura, mas um relacionamento. E trazendo na prática, pelo menos eu vou falar da minha vida. Eu era um cara extremamente tímido quando eu era ateu. Eu tinha muita timidez, eu tinha essa dificuldade de pertencer. Observação, sou protestante, mas não frequento igreja por discordância e divergência em ideias. É que, pô, muita gente fala que não frequenta igreja pelas pessoas que vão na igreja. E, tipo, eu penso, cara, por que se fala com essas pessoas se você não concorda com elas? Dito isso, o que esse moço tá falando aqui, quando era ateu, tinha vergonha, não falava, mas isso não vem, tipo, ele só evoluiu como pessoa. Não necessariamente um ateu vai ser vergonhoso e não vai ter atitude, tá ligado? Todos os argumentos que chegaram até agora, todos não fazem o mínimo sentido de forma lógica, tá ligado? Se algum grupo, não me relacionava com as pessoas, minha oratória era péssima. Inclusive, em trabalho de escola, eu fui melhorar. Na faculdade, eu apresentava os melhores trabalhos com a igreja. Então, não tem como você olhar que restringe o potencial humano. Agora... entendi. Bom, tá bom, entendi. Dentro da fé, e eu gosto de ilustrar sempre com um filme que eu gosto muito, que é o livro de Eli, que enquanto Eli está guardando a Bíblia, tem um ditador que quer a Bíblia para controlar o mundo. Um mundo pós-apocalíptico, lógico que Hollywood e tudo, mas é uma história que ilustra muito bem isso. Então, assim, o cristão... Daí vai de encontro com o que o primeiro moço cinza aí falou, que usa pra controlar as pessoas, né? O genuíno, ele não vai ser contra o questionar e ele não vai falar que nunca questionou Deus. Eu já questionei várias vezes. Isso é normal. Você não vai ser excomungado de uma igreja verdadeira por questionar Deus. No estudo teológico, a gente não é colocado numa caixa, se for um seminário sério, que você não pode estudar as outras religiões, que você não pode, inclusive, aprender... Esse cara olhou no fundo da minha alma por alguns segundos. ...com outras religiões e com outros líderes, inclusive aprender com alguém que é ateu. Enxergar a fé como... Aprender, a gente aprende com todo mundo, né? Um instrumento tá certo. para estagnar o ser humano... Tá errado, né? É você sair da realidade. Porque eu vejo muita gente que só evoluiu com a fé e eu sou prova disso. Olá, eu sou Israel Júnior, tenho 31 anos, resido em Campinas, SP, sou teólogo, também sou educador físico... Tem um pouquinho de língua presa, hein? E sou cristão. Sou ex-ateu ou à toa, como vocês quiserem chamar, mas acredito que Deus, ele é uma realidade, eu me relaciono com ele dia após dia, por isso que eu defendo a minha fé, a minha crença. Eu discordo dessa afirmação porque quando nós olhamos para os grandes... Cara, a afirmação a fé restringe a limitação do potencial humano. Só que, cara, eles podiam, tipo, o azul refutar a moça de preto, o preto refutar a moça de cinza, e esse aqui refutar a moça de branco, né? E esse aqui refutar o cara de cinza, porque ia ficar mais fácil pra gente entender, né? Grandes nomes... Tipo, no meio do argumento desses três, a gente tem que descobrir qual ideia dos outros três ele tá refutando. A arte, por exemplo, nós encontramos Johann Sebastian Bach na música, era um cristão. Na literatura, nós encontramos William Shakespeare, provavelmente era católico ou protestante, não sabemos. Na ciência, nós temos Blaise Pascal e temos Isaac Newton. Em outras religiões... Como eu disse, isso aí é estatística. Se muita gente era judeu, católico,
muita gente desses tipo, 70% da humanidade teve alguma religião. É óbvio que muito mais gente esperta vai sair de quem tem religião. Óbvio que ele tá usando isso pra discordar do cara que falou que religião te deixa mais burro, né? Mas, pô, é estatística, né? É estatística no final das contas. Já que estamos falando de fé, nós temos Allan Kardec, nós tivemos Mahatma Gandhi. E, então essas pessoas foram pessoas que produziram, fizeram Tivemos Musashi Miyamoto. arte, Minha mensagem fizeram foi... música, Depende qual. produziram pintura, Michelangelo, Qual a com a mensagem? sua capacidade extraordinária de fazer esculturas, mas ainda assim, o seu potencial foi utilizado para demonstrar a sua fé. Anselmo da Cantuária, um sofista grego, disse que a fé é uma fé que busca entendimento. Então, uma pessoa que tem fé, ela não se limita à sua crença, pelo contrário, ela usará a sua crença para canalizar o seu potencial. William Lane Craig diz que a fé é uma fé inquiridora, é uma fé questionadora. Então, quando uma pessoa demonstra ou denota uma fé, ela canalizará o seu potencial que a conectará com aquilo que é divino. Eu sou Michael Oliveira, tenho 33 anos, sou teólogo e inspetor de controle de qualidade. Eu sou cristão porque, por conta de uma influência muito forte da minha família, e eu encontro no cristianismo a resposta para as grandes questões da existência filosófica humana. O porquê, qual a razão, para onde o homem vai, de onde o homem veio. Então, no cristianismo eu consigo encontrar as grandes respostas para grandes perguntas da humanidade. Eu discordo dos patrões e pela fala de tradicionalismo e de liberdade, liberação estranha, tipo, momento polêmico. Aceitar que homossexualidade ser certo e não pecado, essa coisa envolver dinheiro e política. Não foi, né? A mensagem não foi. E, pô, diante da mensagem de Deus, não é certo. Dito isso, você não vai, pô, brigar com as pessoas por causa disso. Não vai brigar, né? Seja uma pessoa boa. Eu tenho observações dos três. Pô, momento polêmico. Primeiro que essa afirmação de Pascal, quem apresenta primeiro é Santo Agostinho, né, que foi um dos pais da patrística, né, de que... Eu nem lembro, não lembro qual foi a primeira afirmação. Não lembro. Esse vídeo vai ser difícil de lembrar das coisas, tá? A fé e a razão devem andar juntas, mas que a fé sobrepuja a razão, né? Então, como professor de filosofia, vou dar... ele tá botando o diploma na mesa, falar que o cara citou a pessoa errada. Meu amigo, foda-se se citou a pessoa errada. O importante é a ideia da mensagem, não quem reproduziu ela, pô. O crédito para um filósofo cristão, que é um dos pais da patrística, né? Porém, essa sua afirmação que você fala sobre, e que todos vocês falaram, né, sobre o desenvolvimento da ciência, que a grande maioria era cristã ou que eram de outras vertentes de fé, a gente tem que entender o seguinte: nunca na história da humanidade, com exceção de uma tribo na Amazônia, os Pirani, que na verdade eles não são totalmente ateus, né, mas eles... Pô, se puxar a tribo da Amazônia, vai acabar, né? Porque, com todo respeito... Não é como se as inovações do mundo vieram da Amazônia, né? Tem pouquíssima ideia metafísica. Não existe na história da humanidade nenhum povo que foi completamente ateu. Não existe então, mesmo. É o que eu falei, estatística, né? Não existe. A gente pode até imaginar que é uma necessidade biológica do ser humano, de quando ele não entende alguma coisa, ele coloca um elemento, um oculto, que é uma divindade. Então, não teria como os ateus terem maior produção, primeiro por esse fato, porque... Brigar não, mas até porque Deus é amor, então tem que aceitar a todos. Mas muitos são antibíblicos ao falar que não é pecado para agradar os algum. Não, de fato. Óbvio, de fato. Até que também, pô, eu sou uma pessoa que não se incomoda com os outros. Essa é a verdade. Mas tá certo. A esmagadora maioria do mundo... Agora, tu vai expulsar um cara viado da igreja? Tu não vai expulsar. Tu vai deixar ele lá ver o bagulho, porque tem direito de ver também, tá ligado? Então, pô. Né, 99,9%, inclusive da comunidade científica, porque ao longo... Foi por falar isso que Authentic Games foi cancelado, hein? Da história, eles são biologicamente e socialmente condicionados a crer em algo divino quando não tem o elemento que lhe falta de conhecimento. Em segundo ponto,
No ano 70 tem uma psicóloga chamada Anos Elizabeth 70? Neumann, que ela cria um conceito chamado espiral do silêncio. O que é isso? Quando a Nossa, escrevi dois com D minúsculo, cara. Vou virar tá mandando uma bandeira na Bahia. Pô, aceite seu destino, cara. grande maioria tem um discurso, e aí um filósofo do século XIX chamado Emile Durkheim vai dizer que todo discurso é um discurso de aceitação social. Quando a grande maioria, diz Elizabeth Neumann, tem um discurso, a minoria, para ser aceita socialmente, tende a se calar. E a partir do momento que ela se cala e ela fica convivendo com o meio, ela tende a mudar. Tá certo isso aí que ele tá falando até agora. Agora, o que vai mudar a minha opinião sobre se vai ser certo ou não? O que ele tá falando? Não muda. Tipo, a gente não tá mais debatendo o mesmo tema. Tudo bem que eu tô entendendo que ele tá fazendo uma ligação pra, no final, ter um plot que vai ir em contradizer a fé humana. Mas é isso que os caras falam muito pra no final chegar num lugar, tá ligado? Esse banco deve ser muito, muito desconfortável, esse banco. Muito desconfortável. Podia ter uma cadeira, tá ligado? Mudar de opinião para poder ser aceita socialmente. Inclusive, Durkheim foi um dos maiores estudiosos do atentado contra a própria vida. Eu vou falar desse jeito, porque se for para o YouTube, ele Um dos maiores estudiosos do suicídio. não vai monetizar aquela palavra. É um dos maiores, inclusive ele tem uma obra com esse nome, com o nome da palavra, né? Ele vai dizer que uma das medidas protetivas, inclusive, eram as pessoas religiosas. Por quê? Porque elas dão inclusão social. Isso, século XIX. Hoje não é mais tanto. Por exemplo, a Igreja Católica não tem mais isso. O que o protestantismo tem muito, que é a inclusão social. Então, às vezes, Vamos continuar. o cara tem um problema, tá quebrando, o cara tem amante, o cara bebe, usa droga, aí um dia a esposa vai na igreja, convida o cara aceita Jesus, aí ele para de beber, ele para de fumar, aí ele foca no trabalho, do trabalho para casa, volta a ter uma atividade sexual com a esposa, ele deixa de ser um problema para a sociedade, e o que acontece? E aí ele prospera. Então, até aí, a fé mudou o cara. Até aí, não estamos vendo nada de ruim. E aí ele vai na igreja dar o testemunho que Jesus salvou a vida dele. Até concordo, a crença em Jesus salvou a vida dele, mas Exato. o que salvou de verdade foi ele parar de beber, parar. Mas, cara, isso é óbvio, gente. Que isso? Eu não tô entendendo. Pô, tipo, isso não põe em xeque o cara acreditar em Deus ou não. Não põe em xeque. Eu acho que se você for pra um debate, que você quer mudar o posicionamento da pessoa sobre algum motivo, você tem que pôr em xeque o posicionamento da pessoa. Não põe em xeque tipo, isso não faz sentido nenhum, cara. Parar de ter amante, parar de Tipo, ficar é envolvido. óbvio, isso é óbvio, isso é muito óbvio. O cara tá argumentando contra ele. Sim, tá argumentando contra ele, mas ao mesmo tempo, não tá argumentando contra uma ideia que não estamos vendo aqui no vídeo. Tá ligado? Porque isso, pô, isso não é um mínimo ataque a alguém que tem uma fé. Isso não é mínimo ataque, não é mínimo ataque. Coisa, focar na família e focar no trabalho. Como eu disse, como, sei lá, essa moça branca falou, ninguém que entende realmente do bagulho vai esperar o Deus jogar alguma bagulho no teu colo. Você tem que mudar. E você se muda acreditando em Deus e acreditando na palavra dele, tá ligado? Tipo, foi isso que aconteceu com o moço. Ele se mudou acreditando em outras coisas. Foi isso que aconteceu com o moço que ele tá falando aí. Que é isso, cara? Então, esse argumento Que isso? de que os grandes pensadores, porque se a gente falar inclusive da obra da Capela Sistina, a obra O Dedo de Deus, onde ele está quase tocando Adão, se você olhar, Deus está dentro de uma estrutura cerebral. Então tem várias fotos na internet, você pode Nunca ver, percebi isso. que sugere, a gente não sabe, né, que Michelangelo queria dizer que Deus só existe na cabeça das pessoas. Que uma puta audácia dele, né, o Papa... Ah, gente, isso aí tipo, é conspiração, tá ligado? Isso aí é muito conspiração, pô. Não, com essa imagem podemos ver que... Não, você não pode ver porra nenhuma, você não é Michelangelo, você não conversou com ele em nenhum momento, ele não deixou isso registrado em lugar nenhum, você só tá tirando conclusão da sua bunda, tá ligado? Contrata Que o isso, cara cara? para pintar um negócio, e se for realmente isso, porque eu não posso afirmar, ninguém estava na cabeça dele, mas Exatamente. mas existem imagens na internet que você sobrepõe e é exatamente um cérebro, tanto Deus como Agora, posso falar? Ih, rapaz, como que abre isso aqui? Podemos dizer? Pô, dá pra falar que é um cérebro, hein? Um pintinho. Dá pra falar que é um cérebro. Dá pra falar. Dá pra falar. Agora, dá pra falar que não é também, mas dá pra falar que é um cérebro sim. Dá pra falar.
como os anjos estão Se não fosse a fé, ele continuaria bêbado. Então, sim, exato, mudou pela fé, pô. dentro do cérebro. Nossa, Então, a gente tá fechando 4 minutinhos já da tua tá fala. Vou ótimo. passar Então, pra resposta pra ele. Eu achei interessante. Eu acabei de dizer, esse cara deu uma volta gigantesca, gigantesca, e não colocou nada em xeque. Tipo, pra que ele falou então? Foram 4 minutos perdidos. Sem nada, tá ligado? O Guilherme pode estar falando depois, é que a pergunta é assim, porque pelo que você falou, não combina com a pergunta. Porque você Exatamente. acredita que a pessoa se limita na não, fé? não. Aqui essa parte da pergunta já passou. Estou contestando o que vocês falaram. Ah, sim, entendi. Eu estou dizendo que... É porque quando você vem pra Por que frente... é falacioso dizer que os grandes pensadores da história são cristãos ou têm fé? Porque, na verdade, são pouquíssimos ateus na história. Então, proporcionalmente, Estatística, tá certo. não tem Então, como... mas essa é a questão. Se o ser humano Cara, esse cara já tá suando, hein? se limitasse por conta da religião, nós ia viver num mundo totalmente de limitação, Não teria é como realidade. mas você não tem como saber, porque se a maioria fosse ateia, você poderia ter tido um avanço muito maior. A gente só poderia Pô, dizer... mas daí, você pô, se minha mãe fosse um Fusca, tá ligado? Pô, Consegue pô, afirmar A isso? gente- não, então, mas Não é isso que eu tem. tô, mas é exatamente Entendeu? esse o Oi, ponto. gente. Vocês Oi, gente. afirmarem Calma aí, que cara. a ciência evoluiu por causa de uma fé é falacioso, porque para você poder dizer isso, você Mas tem eu acho que ninguém falou isso. Eu acho que realmente ninguém falou isso. Tipo, eu realmente acho que ninguém falou isso em momento nenhum. Tá ligado? Em momento nenhum. Ninguém falou isso, cara. que ter tido o mesmo grupo de ateus, na mesma quantidade, para poder medir. Como não tem isso na história da humanidade, porque biologicamente, para mim, tá? É um conceito sociológico. A sociedade necessita de um conceito divino para preencher as lacunas do que ela não conhece. Na história da humanidade sempre teve fé. Por mais que a grande Esse do meio gosta de dar um corte de cachaça ou, tipo, cortar as outras pessoas enquanto fala? maioria esmagadora era cristão, você fala que isso pode ser um construto social. Mas eu também tenho formação em filosofia, você me corrige se eu estiver errado, mas o pai da história, Heródoto, ele disse quando investigou as sociedades, ao invés de ter primeiro uma organização política ou pessoas O pai da história? falando de futebol, claro que eu estou fazendo um anacronismo aqui, mas o que ele achou em comum, o ponto em comum entre todas as sociedades, o que ele encontrou foi um altar. E as pessoas se organizam por meio de um altar. E isso deve ser relevante, isso não deve ser simplesmente algo falar, mas a grande proporcionalidade, então nós precisamos de uma proporcionalidade equiparada Ele tá toda hora cortando os caras no meio da fala, de ateus. Mas por que Isso é debate de verdade. então a sociedade se desenvolve buscando isso? Eu acredito que isso não é necessariamente algo que faltou a lacuna, não é o Deus da lacuna. Pelo contrário, até mesmo para fazer ciência, como ciências exatas, a gente precisa de axiomas, que é a base pressuposicional que não se comprova. Então podemos dizer que é um elemento de fé, mas em contrapartida ela serve para comprovar outros elementos, mas ela é evidente em si, como a matemática. Se eu perguntar, quanto que é 2 mais 2? 4. Depende. Depende? Depende muito. Tá, mas no sentido mais exato Mas é 4. Não, tudo bem. ok. Ele só, tipo, esse cara, ele só tá na má vontade de não querer ajudar no argumentos. Por isso que ele mandou um depende. Pô, pelo amor de Deus. Mas no sentido... Eu só não quero polarizar o debate, a Michelle. Os caras vão rodar a cadeira. Então, tô esperando também, cara. Tô esperando isso aí pra briga. Se pá aqui, ó, vai começar a brigar. Eu só queria Tá bom, falar uma coisa. E eu acho que a gente tá fazendo... Isso no debate tá tudo certo. A gente tá citando nomes, citando não sei o quê. Você discorreu sobre grandes artistas, grandes cientistas, e a gente ignora algumas coisas referente a dados, tá? Por que eu digo que a fé é Dados? limitante? Que era o nosso, Fala pra nós. nosso prompt inicial, Bom que ela voltou pro assunto, né? Eu já tava ficando bravo. Vamos lá. tá? Nenhum dos Ué, essa aqui não falou mais nada no vídeo inteiro, né? nomes que tu citou Tá foi caladinha. um grande alguém por causa da fé. Não, mas pô, gente, mas daí também, cara, pô, uma pessoa que foi um grande alguém por causa da fé foi o Papa, pô, tá ligado? Não faz sentido ela estar querendo que uma pessoa seja um grande alguém por causa da fé, tá ligado? Não faz sentido querer isso. A pessoa tinha fé Pô. e era um grande alguém. Era um grande compositor, Pô, mas ela também, pô, ela tá querendo... Cara, não tá fazendo sentido o que ela tá pedindo. Vamos ver se vai fazer sentido. Vamos continuar, era um vamos grande ver. pintor, era um grande escritor.
Nenhum grande cientista fez uma grande descoberta, como Isaac Newton, por causa da fé. Isaac Newton, antes dos 26 anos, já tinha feito toda a matemática que envolve cálculo de integral e derivada. Todo o cálculo integral. Mas e aí? Tipo, e aí? É o quê? Ela quer que o conceito seja assim: eu tô aqui parado, mas eu tenho fé em Deus, mas eu tô aqui parado. E Deus do nada me joga cálculo 2, física 2 na minha mente pra me passar na faculdade. É isso que ela quer? Não faz sentido. Que a gente usa, inclusive, para calcular movimento de planeta, foi Newton que fez, antes dos 26 anos. Em nenhum momento citando Deus nos seus estudos. Mas a fé Mas e daí, pô? estagnou ele. Calma, vamos lá. Que essa foi a Não é possível. Ela vai chegar em algum momento falar que se Newton não acreditasse em Deus, ele ia ter feito Wi-Fi antes de. Porque o Newton fez um bagulho, um conceito de mandar ondas de energia via rádio, né? Ele teria feito Wi-Fi antes de existir internet. Eu acho que ela vai chegar nisso aí, né? Em algum momento, porque não é possível. Exato. Mas o que acontece? Nos dias de hoje, quando a gente começa a falar vacinas salvam vidas. Ah, porra, calma aí. Não. Isso não tem nada a ver com fé. Isso é gente burra, porra. Isso é gente burra, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com Deus. Isso aí não tem nada a ver com Deus, cara. Isso é gente burra. Ela quer, pô. Ai, caramba. Deus capacita, mas você tem que correr atrás e se você não correr atrás, nada vai acontecer. Se você não sair do seu lugar, nada vai acontecer. Como Newton já diria, tá? Dito isso. O problema dessas pessoas reais são com gente burra e não com a fé. Esse é o problema das pessoas. Eles têm problemas com pessoas, não com conceitos de fé. São problemas opostos. São outras coisas, tá? Os seres humanos biologicamente vão além de XX e XY. A gente não tem em nenhuma história da sociedade apenas dois gêneros, e sim várias formas de entender gênero. Quando a gente fala isso hoje, as pessoas que praticam certa fé, especialmente os protestantes, todo mundo que é evangélico, os católicos, vez ou outra, mas eles se limitam ao que está escrito na Bíblia e ignoram o que foi publicado academicamente. Então, se isso não é uma limitação, é o quê? Um outro detalhe, vocês falaram de desenvolvimento, ateísmo e tal. Se vocês pegarem os maiores índices de desenvolvimento humano são em países mais seculares, não estou dizendo ateus, países que inclusive praticam religião, mas são países seculares, onde a religião não tem poder político. Nenhum país a religião tem que ter poder político, tá ligado? Só a gente vai voltar pra Idade Média. Político, né? A religião deixa de ter esse poder. E se vocês pegarem o índice de Gini, que é o índice de desigualdade, todos os países que estão na parte mais baixa da lista, que tem a maior índice de desigualdade... Mas o que isso tem a ver com religião? Isso tem a ver com política incompetente, tá ligado? Isso não tem nada a ver com Deus, cara. Isso não tem nada a ver com fé. Eu realmente não tô entendendo por que eles estão argumentando desse tipo de coisa. Eu achei que o vídeo ia ser uma coisa completamente diferente, tá ligado? Eu achei que o vídeo ia ser uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Não faz nenhum sentido o que tá acontecendo aqui comigo. Eu estou vendo pessoas loucas. São os mais religiosos. Então, se a gente for pra dar... 70% da África é muçulmana. Óbvio que vai ser país religioso que vai estar lá embaixo, tá ligado? Isso que me pegou quando assisti, porque não tem conhecimento para debater, mas na escola... Calma aí. Só tem um arrotão. Mas na escola em biologia se ensina que existe apenas dois gêneros, então a escola está errada. Ela podia ter explicado isso melhor. E gênero biológico só existe dois mesmo. Ela tá querendo explicar outra coisa, tá ligado? Ela tá, só existe dois gêneros biológicos, isso é fato. Não é? Eu não tô falando que eu acho errado uma pessoa fazer transição. Mas só existe dois gêneros biológicos. Isso é fato, pô. Ué. Isso é biologia. Não é que, não, eu acho muito errado uma pessoa ser trans. Eu não tô falando nada disso. Mas ela tá discordando do bagulho também, pô. Ela pode estar falando de uma pessoa não se sentir como tal. Beleza, isso deve ter existido na história toda. E toda a história da humanidade deve ter gente gay, deve ter gente lésbica, deve ter gente que não se sente bem no próprio corpo. Toda a história da humanidade, isso com certeza existiu. Mas o que isso tem a ver com o conceito do vídeo em si, tá ligado? O que isso tem a ver? Por que os países mais religiosos
estão lá embaixo. Os países mais religiosos estão na bosta porque a merda dos políticos são incompetentes. É por isso que eles estão na bosta, tá ligado? Sim, a 2, então, de onde ela puxou esse dado, que é mais como se fosse algo científico, por isso. E eu não tô dizendo que são cristãos, eu tô dizendo religiosos, tá? Só para deixar claro isso daqui. Não, eu tenho certeza que ela não tá dizendo que é cristão. Dito isso, tem um contexto histórico, né? Porque a maioria dos países da África são pobres. Porque lá o terreno para plantar não é muito bom. E também eles foram os mais explorados na história da humanidade toda. Os países da África, barra uma parte lá da Ásia, foram os países mais explorados por outros países na história da humanidade. E por coincidência, eles são muçulmanos barra católicos, cristãos, né? Cristãos. É por isso. Tipo, é um contexto histórico total. Não é um contexto religioso. É um contexto histórico, pô. Não tô falando nada nesse sentido. O novo Vale do Silício, que a gente chama, eu sou da área de tecnologia. O novo Vale do Silício é a China. Não é mais lá nos Estados Unidos. Não é mais. A China que tem uma religião muito. Pô, a China tem é que não é hinduísmo. Eu esqueci o nome da religião chinesa. Esqueci. Mas, pô, tem religião na China, sim. A China acredita em vários deuses, tá ligado? A China é, sim, religiosa. Tipo. Mais Califórnia. Por quê? Só não é católica. Mas é religiosa de qualquer jeito. Porque a partir do momento que a gente passa a ignorar a ciência por causa de fé, Ninguém ignora a ciência por causa de fé, gente. testar a ciência sem ter nem Como eu disse, em algum momento, o problema deles são com pessoas burras, não com a fé em si. a base para contestar essa ciência, a gente se limita. Então eu acredito que a fé é limitante pelo que está acontecendo hoje. Está na nossa cara o que está acontecendo. Então, que tá eu acontecendo não hoje? vou Fala ficar pra nós. citando um monte de gente aqui, porque eu não Mas cita acho o que que é tá relevante acontecendo, por para o favor. debate, Que eu não- mas a gente eu não pode sei, olhar realmente não sei. dados e a gente pode olhar o comportamento social. O comportamento social hoje mostra para mim, eu sou da área de exata, sou da área de tecnologia, tenho formação nessa área, estudo ciência pra caramba, eu vejo as pessoas ignorando a ciência só porque discordam da fé delas. Então, se discorda Mas isso aí tem de qualquer lado. De ateu a não ateu, sei lá, hinduísta até católico, de muçulmano até judeu. Sempre vai existir isso. Não é fé. A pessoa só não quer aceitar, tá ligado? Ela só não quer pensar no assunto. E as pessoas tendem a buscar Deus em momentos de dificuldade. Então, por isso, países que passam necessidade tendem a ser mais religiosos. Exatamente. Como eu disse nos vídeos de Tigrinho aqui, que eu reagi falando muito mal de Tigrinho, né? O Brasil e outros países mais pobres são pessoas muito carentes que dependem de uma esperança para conseguir sobreviver em algum momento. Eles precisam de esperança. Então, se a esperança deles é um pastor falando que Deus vai mudar a vida deles, eles vão se agarrar a essa esperança até o fim da vida. Porque eles são carentes de recursos básicos. Então, eles têm que ter esperança para conseguir sobreviver. É por isso que são católicos. Mas não é por isso que o país é pobre. O país é pobre. Católico, muçulmano, tanto faz, né? Os países da África. Os países é pobre porque quem gera o país são horríveis. E em um contexto histórico gigantesco, são os países mais explorados da história da humanidade. da fé delas e não é limitante, eu acho que tem uns encontros. É porque quando você fala que a pessoa ela desenvolveu, ela cresceu, mas não foi por conta da fé, você está falando por uma grande... Ele tá lá no começo do argumento ainda, né? Um grande percentual de pessoas, você está falando por eles. Não foi isso que eu falei. O que você falou, então? Eu falei que ninguém foi um grande artista. O cara não foi um grande pintor por causa da fé. Ele foi um grande pintor porque ele pintou milhares de horas. E tinha fé. Mas, pô, eu não tô entendendo. Tipo, eles só não entenderam o conceito básico. Tá ligado? Deus não vai jogar na tua cabeça a maior habilidade do mundo. Você tem que adquirir ela sozinho, cara. Que isso, gente? Deus não é um pai que vai pagar tudo pra você, não, cara. Pô. Seria se fosse até o mesmo jeito. Por que você faz essa dicotomia na premissa? Qual dicotomia? Dizendo que ele foi independente da fé, visto que, por exemplo, a citação dele de Johann Bach, ele sempre, quando ele fazia uma composição, ele começava com a sigla JJ, isto é, Deus, Jesus me ajude. Então ele estava recorrendo à fé. E quando ele concluía com SDG, dizendo somente glória a Deus. Então ele está colocando todo esse arcabouço intelectual e a capacidade artística. De fato, tá. Mas, pô,
Bom, tá bom. Nisso, por exemplo, vamos lá. não, tudo bem, eu citei um. Não, mas e os outros? Mas você falou que não é relevante isso. Mas eu quero. É óbvio que é relevante, tá ligado? Mas, tipo... É que eu não quero estar do lado de nenhum desses caras. Só entender, Michele, com Sim, todo mas respeito. uma citação não vai apagar milhares de Perfeito. horas de Tá bom, cala a boca, ou de cinza. Deixa o cara de azul tentar falar. Perfeito, mas a em cima Michele mesmo diz que é irrelevante. Não. A Michele diz que é irrelevante a situação. Mas a citação dele nas Por partes. que esse maluco de... Pô, é impressionante. A moça de preto falou... Em algum momento ela foi interrompida pelo moço de preto. Beleza, mas ela falou pra caramba. Daí o cara não pode falar, tipo... isso aí vai virar uma bagunça se ninguém pôr ordem. Essa é a verdade. Chicos, é irrelevante no Vai virar os debates do A Deriva. Paulo Cogos versus Nando Moura. treinamento dele Mas musical por que de você uma vida. infere que é irrelevante? Não, é Por que ele irrelevante. precisa de Por exemplo, a gente fé não pode começar com o método pra ser indutivo. Não, o Profissional, ponto de não relevância que eu falei é ficar citando uma série de nomes, como por exemplo, fulano falou Ah, tal. tá, a pergunta. Eu literalmente, Tá. eu não me importo com o que Perfeito. fulano falou, Michele, a porque eu me pergunta. importo... Por exemplo, se a pergunta é a fé é limitante, fudeu, né? eu quero tratar isso. Por que você fez a ele limitou? dicotomia? Por que você fez a dicotomia? Porque independente da fé. Expressa... É tipo, eu realmente ainda não entendi por que ela acha que a fé é limitante. Ai, ele não fez isso por ter fé. Beleza, mas por que é limitante? Onde que limita? Onde que limitou, tá ligado? Por que é limitante? Eu não tô entendendo nenhum dos lados. Pô, gente. Expressa a Essa que eu dicotomia é fiz. independente, então você separou. Quer dizer, Eu estou- essa estrutura antropológica não carrega Ele também não- esse elemento? Olha só, Então, esse Isaac elemento Newton... não fez ele expandir? Isaac Newton não fez. Mas- eu vou responder essa pergunta, peraí. Mas antes, você citou Isaac Newton, ele, com 26 anos, ele fez todo o arcabouço. X pessoa pode fazer coisas além de ter fé, mas isso mostra que a fé não limita. Eles estão fora do tema principal e do jeito que eles estão fazendo, os cristãos estão se mostrando, estão mostrando se está certo? Sim. Até agora sim. E nem por mérito dos cristãos, é por demérito desses três aqui, velho. Um discurso que não faz sentido. Não faz sentido nada que eles estão falando até agora. Eita, pega. Bati na minha mesa, presidente. Nada que eles falaram até agora faz sentido, tá ligado? Arcabouço científico. Mas em contrapartida, Qual arcabouço que ele você fez? mencionou, eu sei então, que ele eu estou fez. dizendo o que você mencionou. Isso. Eu estou aprendendo isso com você. Mas, entretanto, Tipo, claramente, essa moça aí de preto, ela não tá disposta a mudar de ideia. Então, não temos um debate aqui. Temos o lado X, falando X coisa, lado Y, falando Y coisa. E nenhum dos dois lados estão dispostos a realmente ter uma troca de ideia de verdade. Eu acho que aqui a gente já ficou claro que não vai sair nada de produtivo do vídeo. ele escreveu muito mais de teologia do que propriamente de física. Mas E, isso inclusive, não, isso não. Aí a premissa e a dicotomia é sua. Não é dicotomia. Eu não estou dizendo... Mas você concorda Peraí, que você não. fez? Não, Então não, tá, não, não. explica. Olha só. Quando eu digo que eu fui cristã há 20 anos, eu não me tornei uma gestora de tecnologia da informação sendo 20 anos. Mas e daí? Eu não tô entendendo, cara. Estou mudando minha visão na primeira vez que assisti. Achei que os ateus foram melhores, mas agora eu não acho mais. Então, pô, e daí que... E daí que você... Tipo, e daí? Só e daí? Cristã, porque a fé substituiu todas as horas de prática, estudo, Os dois estão indo pro caminho errado? Pô, com certeza. Eu já esperava que ia pra caminho errado, inclusive. experiência profissional. Quando Newton vai lá e não sabe explicar o movimento dos planetas, por que os corpos celestes estão se Aí ele movimentando coloca dessa Deus. forma? Quando ele não Tá, daí ele não sabe explicar. Ele vai ajoelhar aqui na cama. Vai rezar, Deus, por favor, me dê uma luz. E ela espera que, dormindo, Deus vai dar uma luz. E de vez em quando isso acontece. Tipo, esse de azul, com certeza, pode citar várias coisas. Mas não é que, tipo, ele só lembrou de um bagulho. Ele encaixou as ideias na cabeça dele, tá ligado? Tipo, pô, gente. não sabe explicar. Aí ele então, coloca Deus. ele poderia dizer assim, olha, Deus sabe me explicar, mas depois ele vem com 2 modelos matemáticos que explicam o movimento dos planetas. E se... Eu não tô falando que isso aconteceu, tá? E se ele dormiu e Deus jogou isso na cabeça dele? Dito isso, eu não acho que tenha acontecido. Eu acho que foi mérito do Newton pensar nessas coisas, né? Mas, pô... tá ligado? Quando a gente tem uma pintura, No final, não vai mudar nada esse vídeo. as milhares de horas de Ai, treinamento para aquele pintor não são
a fé que causa. Não é a fé que vai lá e diz assim, olha, pela minha fé, eu vou praticar 70 mil. A fé não vai te tornar um medalhista olímpico, mas a fé vai te ajudar a não desistir de se tornar um medalhista olímpico. Eu acho que isso é o conceito, tipo, que ninguém desse vídeo entendeu. Esse é o conceito que ninguém nesse vídeo entendeu. Horas de pintura. Não, mas legal, Michel, mas é que Mas eu a acho que pergunta você é tá se a fé espantalizando o argumento. vai estagnar. Eu entendi o que você falou completamente, mas Eu também entendi completamente o que ela falou, mas não tem nada a ver com o debate principal. assim, ele ter fé vai impedir ele de evoluir? Porque essa é a pergunta. Mas, eu entendi tudo exato. que você falou, mas eu não tô entendendo, porque, tipo assim, Entendi tudo que você falou, mas não tô entendendo onde você quer chegar. tudo bem, você falou tal, atribui a Deus, e na teologia a gente atribui a Deus porque nós cremos que nós somos limitados e Deus é soberano, mas você não é teólogo, você não acredita, tá tudo certo. Certo. Mas, por exemplo, um pintor, o que a fé vai limitar ele? Mas foi Limita que eu- onde? Mas aí que eu dei O que limita o crescimento Mas é por dele? isso que eu trouxe pra agora, pra gente não ficar trabalhando. Mas é que ela falou do bagulho da vacina. São pessoas burras, a fé não limitou ninguém. Ele só é burro e de não acreditar em vacina. Coitada essa de branco, ficou em silêncio o vídeo todo. Só vai aparecer pra tentar e aguarde. Pô, ela tá quieta até agora, ela com certeza... Não vou falar. Com nomes lá do Ela passado. é mais burra. Pra gente ver o que tá trabalhar acontecendo Eu agora. sou um educador físico. O Perfeito. que a fé limitou o meu conhecimento de biomecânica, de cinesiologia, que a maioria dos profissionais não Peraí, sabe. você acredita que o ser humano é só XX ou XY? Como assim? Ela tá levando pra uma dor dela. Uma dor dela. Isso, tipo... E ela acha... Sim. Você tá recorrendo a um nicho, Não, né? cromossomicamente. Então, mas A você tá gente- falando de biologia. Cromossomicamente, só tem cromossomo X e cromossomo Y, né? Ué, Biologia, Não, biologia, tem não, XY biologia, também. biologia. O ser humano, ele é só XX e XY? Então, no estudo biológico comprovou... estudo biológico. De fato, é só isso. Agora, na cabeça da pessoa é outra coisa. No mental da pessoa pode ser o que ela quiser, tá ligado? Mas biologicamente, pô, que isso, cara? A ciência, exato, a ciência mostra que sim, que isso, cara? O que até hoje? Você tem Que algum não é. Que não Como assim? Não mostrou que não é, cara? é. Que não, Porque a gente você tem uma você série... tem estudo? Isso é básico de biologia. Não, é que... Não, isso não é básico de biologia, gente. Básico de biologia é o que a gente vê na escola. A gente, eu não sou biólogo, não conheço. Então, a Tô gente tem... perguntando. A Você gente é tem... biólogo A pra gente... saber. calma, Mas calma. eu sou Lógico que precisa, gente. Pô, essa de branco aí não falou nada o vídeo todo e falou uma merda, né? ignorante, a eu tô sendo humilde. a Eu não conheço, como que eu vou falar de algo que eu não peraí, conheço? A gente, na combinação lá de gametas, a gente tem possibilidades de combinação que excedem o XX e o XY, tá? Acho que eu entendi. Mas, cara, de onde que vem a síndrome de Down? Não vem de alguma coisa assim? Eu não sei. Mas vem de alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. Existem, acho que, 48 estados diferentes, tá? Existe, inclusive, X0, que tu pode herdar só o cromossomo da mãe, tá? É uma Um ciência exata. É uma ciência... Todos concordam. É algo Porque que é um... existem variações Cromossomo, é um biológicas. fato da Exato. ciência. Eu só pedir para a gente avançar, onde você gostaria de chegar nisso. Não, A síndrome de Down tem um cromossomo extra. Tá, de fato. Beleza. Não existe só XX ou XY. Pode ter um cromossomo extra. Ó, pode ter, ó. As pessoas com síndrome de Down tem 47 cromossomos com 3 cópias. Ou seja, se existe o bagulho de Down, então beleza. Deve existir outros negócios também. Mas, pô, eu não entendi. Tipo, não é comum. A religião não é... Eu tô pegando esse exemplo de Down porque é o único exemplo que eu sei. A religião não acredita em síndrome de Down? É isso que ela tá tentando dizer? Eu não entendi ainda. Eu só quero dizer o Eu não seguinte. entendi. Eu achei que ela tá falando de, tipo, mulher e homem. Eu achei que ela tá falando disso. Masculino e feminino. Mas ela tá falando de outra coisa. Eu acho. Como eu entendi. Não, eu só quero dizer o seguinte, que no momento que hoje a gente vive uma realidade, que se eu falo isso para uma pessoa que tem fé, a gente não é cromossomicamente só XX ou XY, e a pessoa diz, não, só existe homem e mulher, usando essa Ué. coisa de volta, isso mostra para mim, Biologicamente falando. Ou tu nasce com uma buceta ou com um pau. na prática, que a fé limitou ela, porque aquele ponto da ciência vai
contra o que ela crê na fé. Eu não estou dizendo que ela não deve Tô tentando entender. Eu tô tentando entender real. crer nas coisas dela. Mas a partir do momento que tu nega algo que é um fato científico por causa da fé, a fé te limitou. Eu não estou dizendo que ela vai te Mas limitar em todos os aspectos da vida. A fé, a pergunta nem foi se ela te limita em todos os aspectos da vida, é se ela é limitante. E quando em algum ponto ela te limita, ela é Mas isso é uma variável, não é regra. Ela continua nessa de doutor. Então, é tipo. Se 99,9% das pessoas é X e Y, ou XX, tá ligado? Tipo, ela vai pegar a exceção pra falar que é o caso geral? Eu realmente não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi nada. Eu não entendi o argumento dela. Eu não entendi o que ela quis dizer, tá ligado? Tipo, tem diferença de biologia pra como você se sente. Tipo, a mente do humano é a coisa mais complexa que existe. Você tem um total direito de se sentir homem se você nascer uma mulher. Tem total direito de sentir que você não tá no seu corpo. Total direito. Total direito. Sinta isso aí. Mas agora, tipo, biologicamente falando, é diferente do que a sua cabeça pensa. Eu acho, né? Né, pô? limitante. Na prática hoje, eu consigo Finalmente outra pessoa falou, hein? identificar pessoas, pensadores. Alistair McGrath, embora você não seja a favor de citar nomes, mas Alistair McGrath é um apologista atual. É alguém que inteligentíssimo, tem uma dialética, uma oratória extraordinária, inclusive debate muito contra, ou se opõe, né, de forma amigável contra os ateístas, e é uma pessoa inteligentíssima. E ele utiliza da sua fé. Quando nós vamos para a área do esporte, por exemplo... Eu real não entendi. Eu tô até agora tentando pensar. O que é, cacete, essa mulher tenta puxar de argumento. Tô tentando entender, real. Pessoas que Isso, cara. têm fé e que desenvolvem todo o seu potencial nos treinamentos, sim, porque é necessário que essas habilidades, na minha concepção, naturais, são impressas por Deus, quando da criação, e eu tenho que falar por conta da minha fé, porque da mesma forma que vocês estão falando seus ideais, falo dos meus. Então, quando Deus imprime no homem a capacidade criativa, o homem é naturalmente, a mulher é naturalmente, ou essas várias variações são completamente capazes de se desenvolver na arte, na ciência, nos esportes, na música. Eu perguntei pro Google, existe algo além de cromossomo XY? Daí o Google falou, sim, existe. Além de cromossomos sexuais, X e Y, existem também cromossomos não sexuais, também chamados de autossomos. O ser humano tem 22 pares de cromossomos em um par de cromossomo sexual. Ou seja, ou é X... Pô, literalmente o Google tá falando aqui, ó. O Google tá falando aqui. Sim, existe, além de cromossomos sexuais X e Y, existe também cromossomos não sexuais, também chamados de autossomos. O ser humano tem 22 pares de cromossomos. Um par de cromossomos sexuais, XX ou XY. Eu acho que ela tá falando só do par de cromossomo sexual. Do par de cromossomo sexual, só existe esse aqui. Mas existe 22 outros pares de cromossomo que não tem nada a ver com sexo, né? Eles também só ficam citando um monte de gente, não levam a lugar... Então, citar não leva a lugar nenhum, eu quero saber das ideias, eu não quero saber quem falou isso. Eu quero entender as ideias. Ó, elaboração. Cromossomos não sexuais, ou autossomos, são os cromossomos que não determinam o sexo da pessoa. Os humanos têm 22 pares, totalizando 44 cromossomos. Cromossomos sexuais são cromossomos que determinam o sexo biológico. Os humanos têm par de cromossomos sexuais, que pode ser XX feminino, XY masculino. Outras variações, além de cromossomos XX e XY, existem outras variações de cromossomos sexuais. XXY, XO e XXX. O filme do Vin Diesel. Que podem levar a síndromes específicas, tá ligado? Síndromes específicas, querendo ou não, não é o normal. É um erro, tá ligado? Complexidade. O sexo biológico não é apenas uma questão de cromossomo X e Y. Existem casos de pessoas que têm cromossomo XX ou Y ou XY, mais características físicas que não correspondem ao esperado. Sim, existe. Outros sistemas. Em outras espécies de sistema determinado, de sexo podem ser diferentes de XY, como o sistema XO, que falou aqui em cima, em insetos, e o sistema CISW em árvores. Ah, tá. Então isso aqui a gente não tá falando mais de humano, né? Em resumo, a genética complexa do sistema XY é apenas um dos muitos sistemas determinados do sexo biológico. Beleza. Aves e insetos tem outro caso, e também temos variações, que são essas 3 variações aqui. Vamos ver se eu clicar aqui eu consigo entender. Ah, mas eu vou ter que ler muita coisa.
Ah, não vou ler, não. Só vamos aceitar. Não vou ler, não vou ler. música. Então, na minha concepção, Essa avaliação ô, louco, são doenças, não tem relação com de sexualidade? Deve ser, mas eu não li aqui, não. E também não vou ler, não. Ela tá falando, tipo, sexualidade e tá falando de sexo biológico. Ela tá falando de coisa diferente, eu acho. a fé não impede com que essa pessoa aprenda, com que essa pessoa treine, com que essa pessoa impede passe nada. horas na frente de um computador. Para esse debate mesmo, eu me preparei essa semana praticamente toda. Eu fui dormir ontem estudando, lendo referências, para eu poder chegar aqui e entregar para os nossos interlocutores um debate à altura, uma conversa à altura. Então, nessa concepção, a fé não me limitou, embora tenha o pressuposto da fé, mas a fé desenvolve, estimula, canaliza, voltando para a minha frase final, na minha primeira fala, a fé canaliza Doenças não, síndromes. o meu potencial ou potencial humano, tá escrito aquilo que ele síndrome ali, tem né? para se desenvolver, aquilo que ele tem para criar, só que agora canalizado para o divino, diferente do pressuposto de vocês. Na minha opinião, eu acho que você precisa ter fé em você. É o principal. Pô, gente. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar em mim? Tá ligado? Pô, óbvio que eu vou ter fé em mim. Isso não impede eu ter fé em Deus. Quando você nega a ciência, Se preparou pra ficar assim, citando 1000 pessoas, então, eu me preparei muito pra citar nome de 50 mil pessoas. quando você acredita lá na Eva, no Adão, você nega totalmente a ciência, né? Claro que Porque não. nós somos a evolução. Tem cientistas que acreditam na evolução. Tem cientista. Tem cientista. Então, é porque Mas você isso não quer fala dizer como que se todo fosse assim, cientista... quem acredita na Eva e no Adão está indo contra a ciência. Então, o cientista que acredita, ele está indo contra o que ele é? Cientista? O cientista que acredita, nem sempre um ateu pode se revelar. Então, mas é que nenhum de Então, nós tem a a capacidade de gente- estar na mente de todo mundo Não, e não afirmar. Aqui, ó. Eu acabei lendo um pouco. Falou que a norma é XY e XX, que é pinto e buceta. Só que existe outras coisas. Ó, algumas pessoas sim, têm cromossomos sexuais diferentes, como aqueles que nascem com cromossomo X extra, ou seja, XXY, ou que não tem um cromossomo X, XO. Ou algumas pessoas com XX ou XY podem ter característica física que não corresponde à normalidade do seu DNA. Beleza, são casos muito específicos, então, né? Ó, síndrome de Klinefelter, sei lá o quê, cromossomo XXY. Uma pessoa com essa condição tem cromossomo X extra, beleza? Geralmente é associado com um homem, o que significa que o médico dirá, é um menino. No parto, o bebê doravante, é o nome da síndrome, sei lá, será tratado como um menino, afetando cerca de 1 a cada 650 recém-nascidos. É até comum, então, do sexo masculino. Essa é uma variação mais comum dos cromossomos. Mas o que isso aqui faz? O que essa síndrome faz? Eu vou ver depois. Síndrome de Turner, que é o XO, que falta um X, tá bom? Eles geralmente são colocados como menina, então o médico vai falar que são, ó. E tem característica sexual feminina, subdesenvolvidas, tá? Daí tem essa aqui, tá? Pô, tô com preguiça de ler, hein, gente? Vou pesquisar isso aqui, ó. Vou pesquisar, mas vamos continuar o vídeo. Isso Pra de maneira entrar. coesa. Mas não é que Você tá questão de generalizando, afirmar. Não, aí, Não por é isso que eu questão gosto de afirmar. Por isso que eu gosto de trazer dados. A Esther Mas, tá falando desculpa, deitados Esther, disso. você partiu da Não, eu petição digo de porque princípio. assim, Isso é falácia. inclusive, os pastores são a maioria ateus. Só que eles não se revelam. Mas com que porque base? ninguém Não, mente. Muito pastor é ateu. Muito pastor é ateu. Muito. Ela tá certa nisso aí. Que nem o Miguel, o pastor Mirim lá. A pessoa que manipulou aquela criança pra falar o que ela faz, ela é até. Porque ela não acredita ela não acredita no céu e no inferno. Porque se acreditasse, não ia mentir o jeito que ele mente. Se acreditasse, ele com certeza não faria o que ele faz, porque ele com certeza iria pro inferno. Aquela pessoa é 100% ateu. 100% ateu. Pô, tipo, é o maior dos ateus. E é o mais perigoso que existe, tá ligado? Iria segurando uma Você tá Bíblia. entendendo? Não, mas por que eu Ninguém- não concordo desse ponto? Não, É, tudo lógico. bem. Ó, pessoa que tem a síndrome lá do XXY. Os principais sintomas: infertilidade, testículo pequeno, redução do crescimento de pelos e desenvolvimento de mamas. Ginecomastia. É um homem que nasceu infértil e vai ter teta. Tipo, o que isso tem a ver com a fé?
É que a pessoa só não estudou. A pessoa só não estudou muito. Porque normalmente, quando alguém fala pra alguém, ou é XY ou é sei lá o quê. Ela tá querendo falar, é homem ou mulher, entendeu? No final, é isso que a pessoa tá querendo falar. Então, tipo, é um homem que tem bola pequena e vai ter teta. Por que você não concorda? Mas assim, veja bem, ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Tá certa ela. Isso tá 100% correta, cara. Tá certa ela. Quê? Não é? A sua questão é... É verdade. Tá certa, cara. Mas o que isso tem a ver com a fé, cara? O que isso tem a ver? A maioria dos pastores não acreditam em Deus. Acreditar até deve acreditar, mas eles acreditam mais no dinheiro que eles ganham. E aí? afetiva, você me perdoa. Não é E você afetiva. está partindo de O uma chileno, como falácia. psicanalista, ele já entendeu, já. Só de olhar pra ele. Ô, Esther, você está partindo, você tá partindo da falácia. Eu não entendi que Não é da falácia. petição de princípio. Você está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que Não, eu não não é. estou impondo. Não, mas é o argumento, se é o caso. Tá, perfeito. Eu não estou impondo. A verdade é que os ateus não podem se revelar. Existem evidências que o hominídeo Homo sapiens ele vive pelo menos 100 mil anos. E a cronologia bíblica, não, pelo menos, por isso que eu falei. E qual é a o problema? cronologia bíblica. Ó, daí aqui é o... Qual que eu peguei aqui? Eu peguei do XO, que falta um O, e que normalmente é uma menina, né? O pessoal fala. Vamos ver. Ó. Baixa estatura, pescoço curto, orelha baixa, problema de desenvolvimento mamário e genital. Ó. Daí, então ela vai ter dificuldade de aprendizaje, problema de audição e visão. Ou seja, é uma síndrome que acontece de vez em quando. Não é como se, pô... É uma menina com problemas. Tá ligado? Eu entendi o que essa moça quis falar. Só que continua sendo, na cabeça da pessoa que não entende... Tipo, eu não sabia que existia essas coisas. Na cabeça da pessoa que não sabe que existe essas coisas, continua sendo um homem e uma mulher. Tá ligado? Eu acho que... tipo... Não. Não, você vai falar que é 6 mil anos, mas não é. A cronologia bíblica, ela não chega nem perto de 100 mil anos. Não Mas vou a falar 6 mil cronologia, anos. a cronologia Calma. bíblica não pressupõe isso. Calma, deixa eu terminar. Pois não, pode falar, Tá? pode falar. Até porque eu sou teólogo também. E faixa preta, eu sou roxo. E você é faixa roxa, então você baixa a bola que eu falo primeiro. Vai lá. Eu queria dizer primeiro, antes da gente continuar, porque eu conversei um pouquinho com elas e conversei bastante com vocês, e eu estou gostando muito assim de como a gente está conduzindo de forma educada, que nenhum de nós prega de que, eu acho que nós três pregamos que é um direito das pessoas terem fé. Sim. Entende? A gente não é contra quem tem fé, né? forma E alguma. outra coisa, não a pareceu gente não isso, né? diz, e a gente não diz em hora não é nenhuma, pessoal. Não, sim. e a gente não diz em hora nenhuma Essa de branco foi aí de intrusa, só pra arranjar uma briga, né? que a fé é de Porra. todo ruim. Claro que não, até porque existem estudos científicos comprovando, por exemplo, que quem tem fé, Não, acredito por na exemplo, fé, mas ele tem- tem uma recuperação de algumas doenças melhor. Talvez, pode ser até inclusive efeito placebo, a gente não sabe, mas existem estudos comprovando que pessoas que têm fé se recuperam melhor. A gente não sabe se pelo poder do cérebro de autorrecuperação, se realmente, até porque o ateu, e aí vou falar do ateísmo e depois do cristianismo. O que é ateísmo? O prefixo A do grego quer dizer negação e tel é Deus, ou seja, teísmo é a crença em Deus. Ponto. O ateu, ele não vê evidência de que existe um Deus. Qualquer coisa fora isso é invenção. Calma aí. Cara, o complicado é que na hora de editar esse vídeo, eu não vou cortar essa parte. Certo? Então, o ateu não vê isso. E a pessoa... Cara, ele é 100% capa dura. 100% capa dura. Você diz que ele é diferente por causa da capa, realmente a arte é diferente, né? Não, a arte de todas as capas são diferentes, né? Ó, ele é 100% capa dura, brilhante, bonitinho. Se bobear, você tá vendo a edição que não é... Essa aqui é a edição New Pop Max. Tu deve estar vendo a edição mais básica, tá? Peraí, vamos voltar aqui pro debate. Só que tem fé, o religioso, né? Ele vai cada um acreditar nas suas vertentes. Né? E aí a gente tem também uma série, quando a gente fala em fé, fala fé em quê?
Porque aí a gente vai ver dentro do próprio cristianismo, e eu não estou atacando o cristianismo, tá? Muito pelo contrário, mas é porque como a gente vive num país de maioria cristã, e os 3 são cristãos, né? A gente tem hoje registrado 3.880 religiões ditas cristãs. Ou seja, quando Tá porra. Que isso, cara? Que isso, cara? você fala em fé, você vai ter que entender fé do quê? Porque se dentro dar do uma olhada próprio aqui. cristianismo existem quase 4.000 divergências do que acreditar, fica muito difícil a gente entender como essa fé pode, de todo modo, e não estou falando de novo, que ela não pode ajudar em alguns aspectos, mas ela vai limitar em outros. O ateísmo leva a um relativismo Até agora, não tiramos nada de produtivo desse debate, essa é a verdade. ético. Fyodor Qual que é a pergunta? Ateísmo leva ao relativismo ético? Leva, de fato leva. Porque a religião, querendo ou não, ela vai te falar, tipo, como eu disse em algum momento aí, é um manual de instrução de como viver em sociedade, né? Então ela vai falar, pô, não sai por aí transando na rua, não sai por aí fazendo o quê? E como o ateísmo não acredita em nada, ele só vai ter os bons modos de alguma coisa, 1h15 de vídeo, 1h15 de vídeo. Ele só vai ter o bom modo de alguma coisa, Então, pô, querendo ou não, leva a um certo relativismo. Agora, vai da pessoa, né? A pessoa, ela é uma pessoa esperta ou uma pessoa burra? Como eu disse, cara, o problema dessas pessoas são a inteligência das pessoas, não o conceito em si. Dostoiévski, em sua obra, em seu romance Os Irmãos... Ó, eu tô vendo aqui o que você viu. Não é esse aqui mesmo. Esse aqui não é edição premium, tá? Provavelmente na Amazon tá sem estoque. Provavelmente a New Pop não renovou o estoque ainda. Karamazov, objetando-se acerca da existência de Deus, ele traz o diálogo entre um ateu, personagem chamado Ivan, numa conversa com o seu irmão monge da Igreja Ortodoxa Russa. E nessa conversa, Ivan admite e chega numa declaração no axioma: se Deus não existe, tudo é permitido. Um pouco tempo depois, o filho do pai de Ivan mata por não ter sido reconhecido pelo pai. Quando Ivan conversa com o assassino confessa que... O que você tem que procurar, Koe no Katachi, edição definitiva, volume 3, aqui no site da New Pop, que é a editora, tá 76 pilas. Normalmente eles vendem pela Amazon, eu compraria pela Amazon, tá? Eu compraria quando a Amazon renovasse o estoque, tá? Ó, deixa eu mandar aqui, ó. Tem na Amazon, hein? Temos na Amazon. Aqui, ó. Tá quanto? 38? Foi louco. Baratíssimo. Eu comprei mais cara, sei lá quantos anos atrás. Baratíssimo, hein? Baratíssimo. Olha, a edição... o quarto tá 43 só. Agora o segundo tá 80 e tanto. Eu preciso comprar o primeiro, cara. Eu preciso... Dos 300 reais. Eu preciso comprar esse aqui, ó. Falta só esse aqui. Se colocar um protestante católico e judeu, e é muito fácil... É mais fácil deles se entender, mas se pegar 3 ateus de parte diferente do mundo, eles têm ética diferente? Não, com certeza. Até porque o judaísmo é o catolicismo versão beta, né? matou, O catolicismo veio do judaísmo, né? motivado por aquilo que Ivan escreveu. Se Deus não existe, Esse cara também tá falando de uma exceção, né? Se Deus não existe, eu posso fazer qualquer coisa. Pô, cara, se você não acredita em Deus, só seja uma pessoa boa também. Tudo certo. Tudo certo, tá? tudo é permitido. O que é que me diz que um assassino é definitivamente degenerado? O relativismo parte dessa premissa de que se tudo é relativo, se tudo é permissivo, e aí o problema, a discussão é saber de onde é que vem essa ponta de... Eu acho que eu entendi o argumento desse cara. Porque se a gente acredita em Deus, Deus mandou lá uma nova instrução. Tem 10 normas lá pra você seguir, né? Agora, se a gente não acredita em Deus, quem dita as normas só a sociedade. E temos sociedade diferente na história toda. A sociedade muda como, né? A sociedade sempre vai mudando. Então, em algum momento da sociedade, matar é o certo. Eu acho que é isso que ele tá tentando dizer. Dito isso, discutir isso hoje em dia não tem cabimento. Hoje em dia, todo mundo sabe que matar é errado. absolutismo. Por causa da religião? Com certeza. Mas mesmo assim. Se Deus não existe, quais são os parâmetros? Quais são... E mesmo que não seja a religião,
De onde é que vem a fonte? Qual é a fonte da ética? Qual é a fonte do moralismo? Sim, o ateísmo leva ao relativismo ético. Isto eu preciso pontuar, isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos por si só. Claro que não, né? Existem contratos sociais, convenções, inclusive desenvolvimentos sociais, né? E a gente vê... Hoje, se não for por Deus, é por convenção social. Exatamente. A convenção social vai decidir o que é certo e errado, né? Nesse caso. Grandes Tá aí, contratos pô. aí, sociais, não defendendo Rousseau, mas prefiro o da Saxônia mesmo, né? Dos ingleses e os americanos. Cara, pô. É só ir falar capitalismo e comunismo, mas não, prefiro da Saxônia. Pô, capitão, vamos falar do jeito certo? Vamos falar palavra por palavra? Mas Pô, gente. leva assim porque não tem uma base transcendente e objetiva. Então, passa a ser subjetiva a partir do momento que cada um tem o seu ponto de vista. E não tem, então, um ponto de vista referencial, objetivo, para que a moralidade ou a ética, tratando aqui como sinônimos, eles se coordenem e, de certa forma, isso não quer dizer que existam coisas subjetivas, mas a tendência é devido a os valores serem uma questão subjetiva. Eles estão rachando o bico. Eles estão rachando o bico um com o outro. Não, isso aqui não é debate de verdade, não. Debate de verdade é soco na cara, tapa, ó, pegar esse iPhone dela e tacar no chão, entendeu? Isso é debate de verdade. Então, eu vou falar agora como professor de ética, tá? Embora etimologicamente, tanto do grego como do latim, ética e moral, elas têm uma Foda-se de onde a palavra vem. Vamos falar do conceito do bagulho. Não vamos gastar tempo com isso, cara. mesma origem. Hoje, é falacioso, é errôneo você dizer que elas são sinônimos, tá? Elas têm a mesma origem, tanto do grego como do latim. Tá? Eu não entendi. Bom, então eu vou falar agora como professor de ética, tá? Embora etimologicamente, tanto do grego como do latim, ética e moral, elas têm a mesma Tá, eu me perdi. Tá. origem. Vamos Hoje, voltar. né, na academia, de que ética é inteligência coletiva. Tá, São regras e normas tá. É norma decididas social. por um Beleza, grupo ou beleza. sociedade para melhor convivência entre si. Por isso que a gente não tem uma ética global. Cara, eu sou bizarro de inteligente. É brincadeira. Eu só sou uma pessoa normal, né? Pô, tipo, eu acho que no final desse vídeo, a gente não vai levar nada de construtivo. É o que eu tô achando real. Eu tô achando real isso. E aí a sua própria fala fica incongruente, porque o pai do contrato social Quem que não é? foi Rousseau. Rousseau foi o terceiro a aparecer. Foi Thomas Hobbes. Né? Ele diz que a sociedade se une 80 conto, volume 1, pô, eu falo, tem que esperar promoção, esses bagulho é muito de preço. Dito isso, o pai da conversão social foi o primeiro grupo que existiu. O primeiro grupo de humanos que existiu tinha uma convenção social deles. O pai não é quem escreve, o pai é quem fez primeiro. Qualquer grupo de humano tem uma convenção social própria. Então, não tem essa de o pai da conversão social, não. Esse é só o cara que escreveu que isso existe. É o primeiro cara que olhou e falou, caramba, não é que isso existe, tá ligado? Então, não importa o que ele fala ou o que ele não fala. Tá? A verdade é uma só. Um grupo vai falar o que é certo e errado. Se você está dentro de um grupo, esse grupo vai falar o que é certo e o que é errado e você vai seguir isso, porque é a convenção social do grupo. Vai para outro grupo, segue outra coisa. A convenção social global hoje é que matar é errado. Então pronto. Tá? Hoje em dia, com religião, sem religião, matar é errado. Agora, por que a convenção social global acha isso? Provavelmente deve ter vindo de alguma religião, tá ligado? Porque, como eu disse no começo do vídeo, estatisticamente, todo mundo tem religião, né? 98% do mundo tem religião, então todo mundo tem, tá ligado? Estatisticamente, a grande maioria tem. Então, hoje em dia, tá? Não tem debate mais. Agora, antigamente tinha. por um Que antigamente decidiu que não é certo matar por causa de alguma religião, com certeza. contrato social para evitar o estado de natureza, que é a lei de todos contra todos. E aí ele publica uma obra em 1651 chamada O Leviatã. Mas é que tá. O estado de natureza, a convenção social daquele grupo era que todo é olho por olho, dente por dente, tá ligado? Tipo, porque era um grupo, era uma cidade. Essa cidade tem uma convenção social. A convenção social é eu vou matar quem me prejudicar, tá ligado? Então, querendo ou não, continua sendo uma convenção social.
que representa o A gente não pode olhar pro passado com os mesmos olhos que a gente tem no hoje, tá ligado? A gente tem que olhar no passado com os olhos de quem é no passado. Senão não faz sentido. Eu tenho que me colocar lá. Se eu não me colocar lá, não faz sentido olhar pra trás. governo. E ele dizia que o monopólio da violência deveria ser do Leviatã para coibir que as pessoas fizessem algo errado. Por isso que não tem uma ética universal. Por que a gente não consegue? Porque quando a gente depara com outras culturas, alguém vai ter que abrir mão do que acredita ser certo para que todos definam isso. Sim. Convivência em grupo é isso. É literalmente isso. Certo? Então, por que o ateísmo não leva ao relativismo moral? Porque o que leva ao relativismo Hoje em dia não levaria. moral é o contrário, é a religião. Puta que pariu. Hoje em dia também não leva. Tipo. Gente, calma aí. Porque enquanto o seu livro sagrado diz uma coisa e o livro sagrado da outra religião diz uma coisa. Tá. Tá bom. Tá bom. Pois tá tendo guerra, né? Tá certo. Tá bom. Tá bom. Bom argumento. Tá bom. Tá bom. É por isso que tem guerra em Israel. É literalmente por isso. Pô, O livro sagrado Foi bem, da outra foi bem. diz outra coisa. Quem relativiza tá bom. a ética moral? Dito isso. Não leva, né? Não leva. Se a gente for falar da ética moral em nível mundial, não leva, né? Não leva. São os religiosos. Quem levou a ter uma guerra são o líder das duas nações, né? Eles podiam muito bem só seguir o que fala no livro. O que fala no livro é: ame o próximo como a si mesmo. Ele podia só não querer matar ninguém. Mas no fim eles quiseram matar alguém, entendeu? Então, pô, eles só não seguiram a religião. Eles só não seguiram a fé, tá ligado? Porque Tipo, eles estão no Antigo Testamento ainda. Já saiu o novo. Já saiu a versão 2.0. se a interpretação, e aí É que também eles não acreditam em Jesus, né? Daí não tem Novo Testamento pro judeu. Tá bom. vai de cada um. Se o cara, na interpretação da Bíblia dele, como já aconteceu na história, diz que tem que matar os descrentes, ele vai matar e não vai ser homicídio. Né? E se na outra religião, como acontece hoje, né, diz que tem que fazer terrorismo contra o outro lado, ele vai matar e ele vai para o céu ser recompensado, ele está Meus manos estão com 50 virgens, um do lado da outra, porque explodiram uma torre. sendo ético dentro da crença dele. Enquanto para os ateus, não. O que coíbe é a lei. Foi bem demais, nosso mano cinza. Primeiro argumento do vídeo que dá pra levar em consideração, tá? 40 minutos de vídeo e o primeiro argumento que deu pra levar em consideração. E a lei era definida por pessoas que são estabelecidas para reger Agora dá o pra fazer um povo debate. dentro do acordo Bom. social feito entre nós mesmos do que é melhor viver entre a gente. Essa provavelmente vai ser a resposta mais rápida que eu vou dar em toda a nossa conversa. Ateísmo não é afirmação positiva sobre nada. Ateísmo não é modo de viver. Ateísmo não diz, esse é o regramento que você deve seguir, essa é a norma que você deve seguir. Ateísmo é o seguinte, você diz pra mim, eu acredito que Deus existe. E eu digo, eu não acredito nessa sua proposição. Eu não acredito que Deus exista. Mas por que eu não acredito? Porque tu não me deu evidências. Então quando alguém me diz assim, o ateísmo relativiza. Pô, se essa é a resposta mais rápida, imagina mais lenta, hein? O ateísmo é só negar o teísmo. O ateísmo, tu pode ter fé e praticar magia e fazer um negócio e não acreditar em Deus. Tem um monte de ateísta que está no meio da bruxaria e fazendo essas loucuras todas. Eles continuam não acreditando em Deus. Tem um bando de ateu que é pastor pra pegar dinheiro das pessoas. Então, quando alguém diz pra gente, o ateísmo faz isso, Cara, a única coisa que a mulher de branco falou de bom. como que a negação de uma afirmação faz algo? Então, essa que é a grande questão. Quando a gente transforma o ateísmo ou o coloca como se o ateísmo fosse um mecanismo de fé, como se o ateísmo fosse uma religião, como se o ateísmo fosse um comportamento social. O ateísmo é, eu cheguei à conclusão sobre uma afirmação, nesse momento, que tem um não ali atrás. Eu não acredito mais nessa afirmação. É só isso. Tá bom, então, eu não tenho como de falar Pô, já entendeu, moça? Cadê a resposta rápida? até porque vão existir ateístas que não vão aceitar monólogo. os comportamentos sociais esperados, assim como tem cristãos. Aí vão ter ateístas A mulher de branco foi só pelo cachê, com certeza, pô, com certeza. Foi só pelo o pão com presunto e 10 minutos de fama. Apareceu o arroba dela no Instagram, que tá embaixo da minha cabeça. Ou seja, ninguém viu. que não vão aceitar as leis.
assim como tem muçulmanos. As religiões em si não necessariamente ditam, se você é da religião, você vai aceitar isso. Mas o ateísmo sequer faz isso, sequer trata disso. Então toda vez que alguém me diz assim, a sua moral ateísta... Porra, que mulher chata, mano. Caralho, ela tá falando 2 minutos já. Ela tá 2 minutos falando sem parar. Acabou aí. A sua ética ateísta, acabou aí. Porque não tem nada disso, eu tô negando uma afirmação. É só isso que eu tô fazendo. O chileno falou que vai treinar as 2 horas de jiu-jitsu. Eu só não vou treinar porque eu sou roxo, ele é preto. Mas o que está acontecendo? O chileno, de novo, caricaturou o meu argumento. Quando eu citei Blaise Pascal, aí você falou que não é Agostinho, mas isso não diz. E também o contrato social é a terceira pessoa, eu sei também de outros que configuraram a expectativa, as experiências ou todo o caldo cultural a partir disso. Então, isso não nega o fato de Rousseau também ter falado sobre isso. E, inclusive, na academia, principalmente no direito, o que mais estuda é Rousseau, né? No contrato social e outras, né? Praticamente é um monopólio de Rousseau, porque a gente tem a construção da ideologia francesa. Então, por isso que eu aproveitei disso. Foi só uma adenda, porque quem surge com essa ideia foi Thomas Hobbes. Mas, é isso claro, que eu quis dizer. Claro, eu não também estou desvalidando o seu Cortaram essa parte do vídeo, né? argumento. Rousseau foi um grande você falou que é contratualista. falacioso, né? Não. Mas assim, falacioso foi a construção depois. Essa mulher está me estressando mais que o Fluminense de Renato Gaúcho. Para moral e ética juntos. Tá bom, beleza. E se vocês olharem depois, assistem esse debate, eu falei usando como sinônimo. Eu também tenho formação filosófica, né? Para nós. Fica chato quando os caras estão querendo disputar quem tem a pica maior na filosofia. Fica chato. A gente tá querendo ver um bagulho que não foi debatido até agora. Até agora, nada que foi proposto foi debatido, de verdade. E a mulher de branco não deu seu argumento, né? Nós, por exemplo, a ética, porque as definições são difíceis. Inclusive, os termos são os mesmos, porém, por exemplo, ética é grego e moral é latim. Então, assim, eu posso falar assim, usando como sinônimo, baseado na etimologia. Então, eu tenho esse direito. Hoje tomou caminhos diferentes. E aí eu explico hoje. isso, porque eu também tenho essa formação. E para nós, a ética é o estudo do comportamento moral, que cai quase, mudando um pouco a definição, quase no que você disse. São correlatos, aquelas são correlatas. São correlatos né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, como você definiu ética? Como inteligência coletiva. Então, e para mim a definição praticamente chega à sua definição, que é a ética, é o estudo do comportamento moral, porque é a observação. Tanto é que quando nós fazemos missão e nós vamos numa tribo... Estou com 1h30 de vídeo e estou implorando que acabe. Senhor, tira logo esse sofrimento de mim. O indígena e vemos um índio pelado, a minha moral não condiz com aquilo. E O de terno azul está se preparando para citar mais de 7 nomes. Tá matutando aqui na cabeça dele. Cara, quem será que eu posso falar o nome aqui pra me quebrar completamente o argumento desses caras? Cara, imagina você se preparar por 7 dias pra ter uma participação pífia dessa na Copa do Mundo. É o Dybala, né? Ele é o Dybala. Foi pra Copa pela Argentina só pra segurar o celular na hora do recreio, tá ligado? Segura o celular aqui pra mim, mano. Só deixa eu jogar a bola aqui rapidinho. Eu vou pregar o evangelho e falar, coloca uma cueca aí, pô. Não vou falar isso. Então eu faço suspensão êmica. O que é suspensão? Eu faço suspensão ética e aplico a construção êmica. Isto é, eu primeiro preciso, com a minha ética, fazer o estudo daquela moral e ver que aquilo é algo desenvolvido naquele contexto. E aí a academia vai estudar eticamente isso. E da Michelle, quando ela falou, eu achei muito interessante, que ela falou que o ateísmo não é em si afirmação positiva. Ele não faz afirmação positiva. Não faz afirmação positiva, mas depois você discorreu sobre a questão dizendo, por exemplo, você é cristão e eu digo, eu não sou, ok? Então, o fator se torna o quê? Eu penso assim e você de outra forma. Estendendo a outras coisas, vai levar um relativismo. De que maneira? De que maneira, por exemplo? O problema é seu. Não, é bem simples. Bem simples. É uma relação Meu amigo, por mim, eu tava colocando 3x já. causa e efeito. Mas o pessoal do YouTube tem frescura. Eu não vejo o vídeo em 2x, porque senão o meu cérebro vai derreter. Como eu dizer? Eu Deve derreter mesmo. não creio na afirmação Deus existe. Ai, senhor. Fala qualquer coisa sobre a forma da minha moral ou ética em sociedade. Qualquer coisa. Qual é a relação direta que a primeira afirmação tem com esse comportamento? Dentro do cristianismo? Não.
O prompt é Ah, tá. que o ateísmo leva a um O prompt é, tu acha que eu sou o ChatGPT, mulher? relativismo moral. Como gente. o ateísmo é simplesmente a negação da afirmação do teísmo, que é Deus existe, Perfeito. como que eu negar isso? Como que eu dizer? Essa é a minha posição. Eu nego a afirmação das religiões. Não é exclusiva de vocês, Não, perfeito, tá? mas um Como ateu... que isso leva a... Só para explicar um pouco o que ela está dizendo, o fato dela negar Deus não quer dizer que ela nega toda a sua conduta. Inclusive, a gente, como Vai torcer pra quem é Super Mundial? O Messi. Mas, pô, o foda é que vai perder muito, né? Se pá, o Flamengo ganha do nosso Inter de Miami, tá? Mas o Messi, Suárez, Busquets, Sérgio Roberto, vou torcer pra eles. Dito isso, o demônio do Real Madrid tem muita chance de ganhar. Mas quando o Messi cair, eu vou torcer muito pro City, porque eu gosto muito do Guardiola. pode ser ateu e concordar com Eu algumas sou o Barça desde criança, né? Essa é a verdade. coisas que vocês fazem. Então, assim, ela não Visca é Barça, Visca necessariamente uma Catalunha. negação de tudo que você faz. É só a negação de não ver uma evidência de uma divindade. Ela positivamente não afirma nada. nós Não tá falando afirma. do relativismo, né? Então, mas é exatamente E isso. como que eu chego no relativismo só por negar Deus? Eu quero falar, mas é a eu- vez dele. Eu acho que eu tenho ainda 10 minutos, então deixa eu continuar. Mas a questão Michel é... tá falando Não, muito. não, mas eu não tô... por exemplo, vamos separar o ateísmo... Eu vou te dar um minutinho, tá? Porque Tá, já não, bateu teus três. tá bom. O ateísmo não pressupõe ética, mas Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? O fato dessa foto realmente ser Lionel Messi dando banho no bebê Lamine Yamal faz com que ela seja uma das fotos mais fodas da história do esporte. Eu concordo 100% com isso, vou até dar RT. Sei que é chover no molhado, mas isso aqui é roteiro de cinema. Inconcebível tamanha coincidência. Toda vez que vejo essa porra, eu fico incrédulo. Tipo, qual a chance? Parada espiritual mesmo. Cara, isso aqui é Deus escrevendo tipo, nem por linha torta, é linha reta, tá ligado? Tô confiante que o Flu pode ganhar, só não pegar o City. Vai na fé, cara. Isso aí é ter fé. Isso aí é ter fé. é Isso aí inevitável sim é que ter fé. não, porque você vai formar, e esse escopo de formação ética acaba sendo Cara, é roteiro de cinema, cara. O Yamal, o Messi deu banho no Yamal, cara. Isso aqui é roteiro de cinema. E digo mais, eu vou reagir a um vídeo do Yamal aqui algum dia. Vou reagir, cara. subjetivo, visto que você não tem um Deus transcendente para prestar conta. Então você, como ela diz, a fé em si mesmo. Então, praticamente, se a fé Ninguém vai ver esse vídeo até o final. Eu tô muito arrependido. em si mesmo, todo arcabouço em si vai fazer a formulação de outras questões, como, por exemplo, fala assim, se eu não tenho alguém para prestar conta, o que vou prestar conta é as Cara, é 1h30 da manhã. leis, é o nomos, é o Estado, Quem discorda de mim é ateu. por aí vai. Mas enquanto a partida acaba, eu acho que seria normal vocês concordar que acaba, mas eu frisei que isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos automaticamente por professar a fé no ateísmo. É uma provocação, né? Claro. E o Jorginho, nosso Flamengão, hein? E o Jorginho, nosso Flamengão? Tem que lançar um canal de react de rap de anime. Pô, muito cringe. Mas eu faria, tá? Veja pela sua fala. Entendeu a Se você tem mais de uma Cara, essa mulher de branco é a mais burra da sala. E ela é a mais debochada, né? forma de acreditar no seu Deus, porque existem várias vertentes religiosas, Quem relativiza são eles. quem relativiza... Olha só, se... Peraí. Ó, claro, desculpa. Quando a gente tem a fase protestante da religião, Rendeu um conteúdo nos primeiros 40 minutos, então valeu. Se cada pessoa que vê um bagulho assistir 40 minutos do bagulho, pô, sempre. Cara, que esse vídeo é uma merda, cara. Bizarro, cara, bizarro. Nada nesse vídeo é bom. ela justa... Tipo, a gente tá aqui, tá? Pra discutir se a fé atrasa a humanidade no começo. Em nenhum momento, sequer, teve um argumento falando disso. Daí agora estamos falando se o ateísmo leva a relativismo ético. Teve um bom argumento aí do cara de cinza, mas de resto, nada. justamente é o quê? A negação da primeira fase, que é o catolicismo. Tem uma mudança. O ateísmo, ele não influencia Olha aqui, 1h30 da manhã. em nada Com muito sono. no meu comportamento, na minha postura ética e moral, porque ele não dita nada sobre isso. Cara. Sabe o que influencia? Porque, como eu disse lá no começo, a religião dá uma nova instrução. Se um cara, tipo, nunca teve contato nenhum com nada que é certo e é ateu, tipo, o cara nasceu no meio do mato, é ateu,
Ele e a família dele tá lá no meio do mato, junto com uma cidadezinha que não tem fé em nada, só tem as leis da cidade. Se lá na lei da cidade não tá falando que, tipo, sair pelado na rua é errado, ele vai sair pelado na rua e... Mas isso aí, como eu disse, é no grupo, né? Eu próprio tô me refutando aqui. Volta aí no vídeo, eu falei em algum momento, eu me refutei o que eu tô te falando agora, tá? Então, vamos seguir. Respeitosamente, eu tenho que discordar da sua Respeitosamente, eu tenho que discordar, porque o pensador Thomas Tuchel uma vez disse: meu Chelsea é o Chelsea mais forte da história. posição, por E Pep Guardiola, logo em seguida, que estava em quarto colocado, com 20 pontos atrás do Liverpool, olhou e disse: cara, tá na hora da gente ganhar. E finalizou a Premier League como campeão. que Eu estou literalmente deitado, só esperando o vídeo acabar pra dormir. o Paul Sartre, ele diz que ele defende, ele é considerado o pai, me corrija se eu estiver errado, do antinomismo, que é um Que é um desdobramento antinomismo? Fala pra do nós. ateísmo, que surgiu como resposta do iluminismo, um movimento francês que, com razões ou não, quis tirar a humanidade das trevas, da era das trevas, da igreja, enfim, e que propôs dar respostas O iluminismo, que foi um dos movimentos mais importantes para a história da humanidade. para as grandes questões da vida, dissociado da fé, dissociado da religião. Então, as últimas consequências, a negação de uma divindade, uma proximidade com a religião, acabou levando para o antinomismo. O antinomismo é não regra, é não norma, é não padrão. Mas por que a minha resposta sobre ateísmo e a minha forma de... Pô, agora, a moça vai falar: mas por que a minha resposta é o quê? Ah, lá no começo, ela não aceitou, né? Esse mesmo argumento. É bizarro. São espelhos, né? São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas, tá ligado? Os 6 são as mesmas pessoas. Não é possível que ele não consegue citar... Não consiga não citar alguém. não crer. Você traz Sartre, por exemplo, na sua citação, quando eu não estou alinhada com regramentos ou com pensamentos Pô, ou com formas Ele não tem pensamento próprio, né? de fala de Sartre. Diretamente não, Michel. Não é diretamente não. Não é diretamente não. Porque, por exemplo, se eu não sei nem que Sartre falou isso, vamos supor, eu sou uma completa ignorante, eu nunca ouvi que Sartre falou isso, tá? Tá. E ainda assim me afirmo ateísta. A sua afirmação ao dizer que diretamente você não tá, mas você tá fazendo sem... Mas em algum momento, eu tenho certeza absoluta que em algum momento do vídeo ela usou esse mesmo argumento. Pra rebater alguma coisa. Tenho certeza absoluta. conhecimento pretérito algum, apenas por eu dizer não acredito em Deus, que eu tenho que assinar, que eu tenho que subscrever nesses regramentos, sendo que eu estou falando que justamente eu sou um ateísta e a única coisa que eu faço é não aceitar que existe um Deus. O ateísmo é uma condição filosófica, ok? Então, Ok. está na conceituação abstrata. Mas essa conceituação abstrata, ela parte dessa conceituação para casos concretos, que é pessoas como a Michele, que se comporta. E esse comportamento não tem como ser neutro, ele tem que pressupor. Então, é aquilo que a gente estuda, né, em cosmovisão, que o ser humano em si, que é aquilo que defendia o nosso Augusto Conte, né, o positivismo, que é muito forte no Brasil, que, pelo menos essa parte, eu sei que filosoficamente a estrutura é outra, mas ele também fala sobre isso, a qual a ideia da ciência ser neutra. Mas por que existe divergências na biologia? Né? Tem, por exemplo, um biólogo chamado Michel Birry, que ele constrói uma ideia que não existe evolução, e, por exemplo, tem muitos já acadêmicos que discordam disso, né? É porque esse biólogo é burro, né? Óbvio que existe evolução. Vamos seguir aqui. Tudo Vamos bem, seguir. mas há divergência, não é o caso que eu estou apresentando para a gente discutir. Mas a questão não tem como, nesse caso concreto, Michel Mas, pô, tem certas coisas que não dá pra negar, né, rapaziada? construir a sua ética a parte daquilo que fundamenta a sua estrutura. Então, constrói lentes, por exemplo. Na realidade, se eu perguntar rapidamente, que cor que é aquela parede ali? Michele. E todos aqui. Branco. Eu percebo ela branca. Percebe ela branca. E Eu percebo, vai bater, olha, vai dar, olha. Tá quase xingando ela. Eu percebo branca. Pô, vai dar teu rabo, ela é rapaz. branca. Tá, não, tudo bem, Mas perfeito, eu percebo ela branca, Não, você- tá ok. Mas, de certa forma, é um caso objetivo. É. De certa forma. Mas se eu perguntar, você acha ela bonita ou feia? Eu não tenho opinião pela Tá bom, frente. mas, por exemplo, Nossa, porque, tipo, eu entendo. Eles não querem ajudar o cara a argumentar. Beleza. Mas, pô, participa aí do bagulho pra ver se vai mudar alguma coisa. Participa da dinâmica. O cara de cinza fez a mesma coisa no começo. Pô, gente, eu não tenho opinião que é um eu disse no começo do vídeo. São 6 pessoas que estão aí pra falar, não estão pra ser convencidas. Então isso não é um debate em momento algum. caso subjetivo. Então, repare que a gente está trafegando, dependendo da pergunta, um caso objetivo e subjetivo. Então, assim, nós, para avaliar subjetivamente, nós colocamos lentes, por isso que nós estamos discordando. E se não houvesse Essa galera precisa bater uma valor laje, isso objetivo, sim, nem com faria certeza. sentido o debate. Porque se não houvesse valor objetivo, Mas é que tá, isso aqui não é um debate, moço. São 6 pessoas apresentando ideias pra parede. Cada um desses 3 aqui são paredes. Eles não estão nem ouvindo o outro falar. Eles só querem que o outro acredite. Só que o outro também não tá ouvindo, tá ligado? Em nenhum momento
Nenhum desses aí foram com a intenção de, pô, vou escutar, vai que eu mudo. Tá? Nenhum momento. Fecha aqui, termina tudo, porque se cada um pensa de uma forma relativa, por que eu vou querer colocar os meus ideais de certa forma em outra Ser alguém? neutro é utópico. Não, mas você consegue compreender o raciocínio, pelo menos, consigo, Michel? mas vou fazer uma colocação que ela é um pouco mais quente. Eu acho que você fez um samba filosófico agora na minha cara. Porque o que eu falei? Samba filosófico. Eu pedi... Será que tem todo mundo aí que tomar no cu? Eu pedi uma... Embora seja um espantalho, né? Não, o que eu quero dizer samba filosófico é porque eu pedi uma relação... Fala malabarismo semântico, é melhor. Eu da pedi... estrutura filosófica. Tudo bem. Ah, vai eu tomar no pedi cu também, eu pedi uma correlação. relação Malabarismo causal. semântico. Causa e efeito. Nem falou. Em que Não momento... falei de nexo causal? Mas foi a minha pergunta. Porque a pergunta, o prompt, é que o ateísmo leva prompt. a isso. Então tem que haver uma relação causa e efeito. posso responder? Sim, então, sucinto. Claro, mas deixa eu concluir. Como que eu, Michele, ao dizer... Não acho que existam evidências para Deus, não acredito na afirmação Deus existe. Como que a partir desse momento há diretamente? Essa é a causa, portanto, o efeito, a partir dessa causa, é relativizar tal coisa. Se a gente usar, como você falou no caso de Sartre ele vai Cortaram a parte do humano. dizer o seguinte, o ser humano é o único ser que... Primeiro, a existência precede a essência. Então ele diz, tudo no mundo primeiro tem uma essência, uma ideia. Porém, no caso do ser humano, a gente primeiro existe e a gente constrói a nossa existência, a nossa essência depois de existir, certo? Agora, se o ser humano é mau, se o ser humano relativiza, se o ser humano não chega num acordo, é um contrassenso do cristianismo, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, E mais semelhante de Deus, mas teve o pecado original e papipipopopó, tá? tem alguma Dito isso também, eu não tô mais importando. Eu não me importo mais. Só quero que acabe. Falta 3 coisa minutinhos. errada, porque 99% das pessoas que estão nos presídios, assassinos e estupradores, professam alguma religião. Teologicamente, você sabe. Isso é um Mas, pô, isso é estatística. E outra, as pessoas que estão no presídio não são católicas de verdade, não são religiosas de verdade. Tá ligado? Elas só não são. Elas falam que são. A maioria das pessoas não são. A maioria das pessoas que falam que são católicos, são cristãos, não são, pô. dado. Isso é um dado. Teologicamente, você sabe. Tipo, Isso é um dado. O chileno é teólogo e ele tem que completar a frase sobre imagem e semelhança. Inclusive Nietzsche, que deu a base pelo niilismo, do existencialismo. Aqui, ó. Né? Nietzsche. Nietzsche Mas e Freud. o que Nietzsche disse, né? Ou de repente ele não disse. imagina colocar a tatuagem de um velho no teu braço. É difícil. Mas é o que a gente estuda na literatura, a qual ele fala, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e agora o homem, não, eu vou acrescentar, caído, faz deuses segundo a sua imagem e semelhança. E claro que o que ele diz de imagem e semelhança, hoje a Bíblia peremptoriamente, claramente apresenta que essa imagem está caricaturada e deturpada. Então, esse é o ponto. Então, a gente não pode dizer que o homem é imagem e semelhança de Deus e porque ele está fazendo coisas maus e Deus, então, entretanto, é mau. Não, pelo contrário, a Bíblia está afirmando que ele, nessa condição moral, não ontológica, mas moral, ele caiu, por isso ele deturpou isso. Exato, Então, exato. a gente tem que ser, pelo menos, concluir filosoficamente como Hebreus 11:1, que não é simplesmente uma esperança se não tiver um fundamento. Primeiro fundamento para... Todo fundamento tem esperança. Mas Adão não era caído e errou, pecou. Então, mas aí, teologicamente, ele tinha uma capacidade, e ele foi feito santo, a imagem E todo mundo tem livre-arbítrio, entendeu? Todo mundo tem livre-arbítrio. Todo mundo tem livre-arbítrio, pô. Tipo, semelhança de Deus, mas Deus deu uma capacidade não só natural, porque se fosse natural ele não ia cair, mas sobrenatural dele responder contrário a essa natureza. E respondendo contrário a essa natureza, agora ele Mas caricatura a não é o que imagem a Bíblia diz, quem está relativando é vocês. Como? Porque a Bíblia não diz. Porque a Bíblia não diz, hora nenhuma isso. A Bíblia diz que ele era imagem e semelhança de Deus e que ele tinha uma ordem direta. Se ele era um homem se você chegou até aqui, deixa o like. Vai no outro canal, tem Discord também. E a live todo dia. Se você olhar aqui na descrição, pô. Ai, eu tô cansado até pra isso. Se você olhar aqui na descrição, vai ter o link desse vídeo que a gente viu agora. Cara, se por algum motivo você chegou até aqui, estamos em 1h47 de gravação. Você gostou do vídeo? Pô, é impossível você não ter gostado. Então, se você chegou até aqui, cara, vai aqui no canal desse Spectrum, deixa um like lá. Se inscreve lá. Se inscreve aqui no meu também, porque eu falei muito. Então você deve ter gostado de mim se você chegou até o final. E se inscreve aqui no meu canal. Temos o Discord do canal. Muita gente não entra no Discord, mas ao mesmo tempo esse pessoal comenta aí. Ah, tinha que fazer um Discord. Eu faço e ninguém entra. E aí? Por que você comentou isso, cara? perfeito igual a Deus, ele agiria como Deus. E aí quem diz que ele tinha essa capacidade, que ele fez... Você falou que a Bíblia não diz, mas ela diz, há condicionantes para isso. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus ele fala, ó, você é minha imagem e semelhança, parafraseando, mas é o que o texto está querendo dizer, mas entretanto você tem a condição de não ser, se você comer do fruto da norma. Havia uma condição. E essa condição ele decidiu ao contrário. No momento em que tu usar essa tua Que crença pariu. pessoal, Temos parte 2. Não, aí a mim quebra. Nunca será vista nesse canal. Nunca será vista.